Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast da Trinca Contábil. Hoje estamos com convidados aqui super especiais, o Alan e a Lidiane da Rede Nova. É uma satisfação, né, estar com um casal empreendedor, né, que está no mercado aí. Então, assim, a gente está aqui com eles hoje. Vamos falar um pouco aí do mercado farmacêutico, vamos contar um pouco da história, né? Então, por favor, se apresente, Alan. Quem é o Alan? Meu nome é Alan, né? Tenho 47 anos e sou casado com a Lidiane. Venho do varejo, venho de farmácia desde os 12 anos de idade e tivemos que reinventar um monte de coisa e daqui a pouco a gente vai introduzindo como é que a gente chegou até aqui, né? Mas fala aí de você. É prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Lidiane. Eu nasci em empresa familiar, né? Minha família tem uma escola, então a gente começou a empreender muito nova também, com 13 anos. E aí eu vim numa trajetória profissional mais acadêmica, bem voltada para a área de educação. Então, a trajetória padrão, né? Fiz magistério, licenciatura, trabalhei muito tempo em escola, né? Em todos os níveis, desde o nível do berçário até o nível universitário. E aí a gente, em 2011... Em 2009 a gente casou, em 2011 nós montamos a Rede Nova. A alegria na vida dela começou em 2009. E aí a Inova veio em 2011, e aí eu direcionei minha trajetória acadêmica mais para a área de administração, gestão, liderança. E aí agora, esse ano, a Inova faz 15 anos, então fazem 15 anos que eu pivotei a minha trajetória profissional e também acadêmica, né, para poder conseguir aumentar cada vez mais a complexidade e elevar os níveis de gestão nesse sentido. Mas educação também é uma área da qual eu estou sempre estudando e que brilha muito os meus olhos. O grande empreendimento nosso, assim, gente, é muito maluco isso, né? Porque o grande empreendimento nosso são os 3 filhos, a gente tava falando hoje cedo, né? Que é o Diego, o Miguel e o Léo, né? Então, o resto a gente arruma um jeito de fazer o que gosta para prover para eles, né? Só que no começo não era assim. No começo era eu, depois de uma trajetória de 4 quebradas, depois de uma trajetória de ter saído da condição de dono, de motoboy, de balconista, né? Ter ido trabalhar como farmacêutico responsável numa rede em São Paulo. Então, o fato de ter feito faculdade de farmácia numa época que faculdade federal era outro jogo, era muito difícil de entrar, enfim. Eu saí muito bem capacitado tecnicamente, né? E aí tinha a drogaria em Varginha. E Varginha, além do ET, tem nós, né? E lá em Varginha, um mercado que, assim, a gente tinha uma farmácia que em 2000, 2001, ela fazia 450 entregas por dia, 7 motos na porta, né? Então, imagina, numa época que você não tinha WhatsApp, numa época que você dependia única e exclusivamente de acesso por telefone para o cliente te achar, a gente fazia entregas num raio de 100, 150 quilômetros, às vezes acontecia. Eu não podia fazer o serviço de banco antes do motoboy voltar. Né? E então era eu, meu pai, minha mãe, essa época aí, minhas irmãs. E aí, cara, esse negócio acabou. Então, eu acho que muito novo, eu aprendi que quebrar possa até parecer o fim da história, mas não é. Porque hoje essas condições que a gente teve de quebrar e de dar a volta por cima, me fizeram chegar em Ubatuba para trabalhar numa rede lá, que eu falava assim, cara... Um dia olhando o mar lá, eu falei, cara, eu tenho 2 caminhos. Ou eu fico triste, chateadinho, e começo a achar que a vida foi malvada comigo, ou eu começo a olhar para a onda aqui que nada vai mudar, a onda vai continuar quebrando aqui do mesmo jeito. É só a forma como eu respondo, né? Sim. E daí a gente foi, cara. Eu fiz Empretec, fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas. Eu brinco muito e às vezes eu acho que tem gente que não entende a forma como brincar. É só uma forma de quebrar o gelo, sabe? Mas a gente tem que cuidar da capacidade técnica, sabe? A gente tem que cuidar de ser técnico, de entender o que tá falando. A Lidiane, quando eu fui fazer a Fundação Getúlio Vargas em 2009, quando a gente casou, cara, acho que eu ganhava R$ 2.400. O MBA da FGV era R$ 27 mil. Era um negócio surreal. Eu tive que comprar parcelado HP 12C, porque era caro. Então, daí... A gente, casado, ela numa loucura, porque era 5 empregos, sei lá, né? Era personal, montava nossa CGzinha cedo,
Quando vocês casaram, então, vocês não estavam estruturados ainda, estavam... Que, cara. Não, tinha nada. Tinha nada. Morando de favor na casa do meu pai. Assim, trabalhando muito, né? Sim. A gente sempre trabalhou muito. Minha mãe, até antes de casar, ela falou, Lidiane, dá uma segurada no teu ritmo, senão o casamento não vai, não. Esse negócio de sair 6 horas da manhã e chegar meia-noite, não funciona. Na época eu tinha... trabalhava no Estado, trabalhava na iniciativa privada também, já tinha, eu estava me especializando em terceira idade, então já tinha alguma especialização em Parkinson, Alzheimer, então eu conseguia atender algumas alunas a nível de personal nesse sentido, além da escola, né? E aí depois eu fiz uma docência na educação à distância antes de pandemia. Nossa, já foi EAD, cara, já foi um desafio, né? Eu entrei na educação online antes da pandemia, então eu fiz uma pós e já estava começando a dar curso técnico, tudo online, tanto que quando veio a pandemia, não foi tão difícil assim essa parte do ir para a tela, ir para a internet e fazer live, fazer webinar. A gente tinha uma cadência bem interessante, semanal, de conteúdo pela internet. E hoje, nossa, hoje evoluiu demais da conta. Isso foi em 2009, né? 2009, 2010. E aí, assim, juntava os trocadinhos para fazer o curso, para fazer a minha pós-graduação. Muita família, cara. A gente sempre teve uma rede de apoio muito bacana. E um dia lá em 2011, cara, a gente nessa loucura, a Lidiane virou para mim assim, parece que você tá meio bravo. Domingo à noite, assistindo Fantástico. Na época ainda assistia Fantástico. Eu dando pancada na tecla, ela falou, parece que você tá meio bravo. Falei, eu tô fazendo... Aí, o que tinha acontecido nesse meio caminho? Eu voltei pra Varginha, a gente deu uma passada aqui, eu voltei pra Varginha, porque depois que eu fiz o Empretec, eu falei, cara, peraí, quem não conhece, quem não sabe, quem não viu, vai atrás de entender, porque o Empretec mudou a minha forma de pensar, meu comportamento com relação a uma série de coisas, quebrou uma série de tabus, né? Vale a pena. E é barato. E é um negócio mundial. Mudança de comportamento eu fiz depois também. E aí, quando eu fiz o Empretec, eu falei, bom, eu fiz aqui em São Paulo, não conhecia ninguém. Consegui voltar com dinheiro no bolso. Cheguei lá em Ubatuba, olhei para o redor e falei, isso aqui não está me agradando. Eu já dava aula em curso técnico, dava aula de aplicação digital esse final de semana, sempre fiz alguma coisa para liberar uma grana. Falei, quer saber? Não vou mexer com farmácia mais não. Mas o erro era não ter não vou mexer, ok, mas qual que é o plano, né? Não tinha plano. Aí, cara, eu fui vender roupa, lingerie, fui vender sex shop, porque tinha um amigo que tinha uma fábrica de lingerie em Goiás. Aí a gente trazia as lingeries, eram umas lingeries de muita qualidade. Minha mãe vendia prata na praia. Então a gente juntou isso tudo e começamos a vender sacola, enfim, é informal. Foi uma informalidade mesmo ali, que não deu muito certo. A minha mãe funcionava bem, porque ela estava sempre lá cobrando, né? Eu não fui tão legal, não. Aí eu fui vender na Vigilância Sanitária. Aí a moça da Vigilância Sanitária falou assim, Malan, o que você está fazendo? Eu falei, isso aqui, ué. Vendendo aqui esse negócio. Eu falei, então, eu tô precisando de um farmacêutico aqui. Na época que você estava na rede, que você trabalhava, você me ajudava resolvendo algumas coisas. Você não quer vir trabalhar aqui, não? Eu falei, uai, né? Trabalhar, mas quanto que paga? Pra você ter ideia, na farmácia, cara. E eu tava com as prestações da Saveirinha. Eu tinha uma Saveirinha que chamava Lourdinha. A Lourdinha, ninguém punha a mão na Lourdinha. Você vê aqui, xodózinho, né? Uns apegos bobo, né? Mas a Lourdinha tava com a prestação atrasada. Eu falei, cara, tem que dar um jeito de pagar a conta. Essa sacola aqui não tá dando certo, não. E aí eu já tinha ganhado R$9.000 de salário na farmácia. Por conta, principalmente, de comissão, né? Comissão. Eu trabalhava pra caramba, né? Fazia 2 turnos ali, ensinava de uma farmácia pra outra e não parava. Moía, cara. Responsabilidade e corresponsabilidade não era assinatura. A gente fazia de fato as coisas acontecerem, principalmente na temporada. Então eu cheguei a ganhar 9.000. De repente eu fui trabalhar na Vigilância Sanitária como contratado, terceirizado da prefeitura para atuar como fiscal para ganhar 1.200 por mês. Tá bom. Quebrei de novo, né? Tudo certo. E aí lá na Vigilância Sanitária eu agradeço muito essa oportunidade porque eu entendi que serviço público não é para mim. Né? Escassez, aquela coisa... O pessoal, o regulado, né, cara? Eu chegava, o pessoal falou aqui, tá fácil. Dá um jeito, me traz o POP. Ó, tá aqui o pendrive com o POP, edita, me leva isso lá. Eu vou liberar o alvará pra você. Então a gente foi nessa.
Aí eu fiquei sabendo que tinha uma rede associativista no sul de Minas que estava precisando de um gestor. Contar pra vocês, tive que comprar roupa pra ir lá, porque já não tinha, cara, eu já usava bermuda e chinelo, já tava... Praiano. Já tava vivendo na praia, né? Aí comprei um sapatinho bico fino de mata barata no canto, sabe como é que é o esquema? Pra você chegar mais ou menos apresentável, né? E eu tinha um curso que eu tinha montado a gente tava falando de empresa de educação antes aqui, Sim. eu tinha montado um curso completo de formatação de balconistas, para ensinar quem nunca teve contato com medicamento a se tornar um balconista. Sim. Cheguei lá pro presidente da rede, falei, eu tenho esse curso aqui e tal. Ele olhou para mim e falou, não é o curso que eu preciso, não, eu preciso do gestor. Falei, eu sabia dessa demanda, mas o que o gestor faz? Ele falou, nem eu sei, porque tem um cara que vem aqui e não estão satisfeito. Falei, aí eu comecei. Aí eu tirei tudo tirei o Empretec que eu tinha já nessa época, e eu fui para dentro de uma associação de supermercados, e aí entendi como... Isso foi em maio de 2009, né? Em agosto eu conheci a Lidiane, porque era Três Pontas, Varginha, do lado de Três Pontas, tem uma irmã minha que morava já em Varginha, aí um cara ficou com dó de mim no final de semana, ficou triste, ele falou assim, cara, você é um cara bacana, gente boa, bem apessoado, olha, que belo espécime, né? O que faz? Aí eu falei... Aí o cara virou pra mim assim, falou, cara, tem um churrasco final de semana na casa de uns amigos e tal, você não quer ir lá, não? Eu entendi que o cara queria... ele me falava que eu era mais louco que o Batman. Percebe-se que eu não mudei muito, né? Mas aí ele me chamou para esse churrasco, eu conheci a Lidiane nesse sábado. De lá para cá, ela não conseguiu ficar mais longe de mim. 15 minutos de distância, começa a chorar, cara, dá um probleminha. E aí a gente ficou junto desde aquele dia. Isso em agosto, a gente casou em dezembro do mesmo ano, 2009. E aí eu lá, fazendo a gestão da rede, e a Lidiane dando as aulas, né? Na época também eu tinha alguns projetos de lei de incentivo à cultura. Nossa. Né? Eu tive uma trajetória também pelas artes cênicas, então a gente dava oficina de teatro para terceira idade, contava história em escola infantil. Foi uma fase bem bacana também, nessa questão de reinventar, de experimentar várias coisas que fazem sentido, né? Que tem propósito. E as fases são importantes que a gente pega muito aprendizado, a gente aprende muita coisa. Talvez na hora ele seja, às vezes a gente não entende muito, mas quando passa a gente, cara, quanto aprendizado que a gente teve, quanta coisa a gente somou nisso aqui. Além deles ter um baita currículo, né? Sim. E além de tudo, gostar de ensinar. Tá sempre nessa pegada de estar orientando, ensinando. Então, assim, não é à toa que é onde você tá hoje nesse patamar, né? Então, assim, a gente não conhecia, pelo menos eu, o Marcos, não sabia desse lado de toda essa trajetória que vocês passaram lá desde o início, né? Então, sempre teve o intuito de ensinar e compartilhar conhecimento. E isso é interessante. Porque ser empreendedor não é fácil, né? Você tem que compartilhar o seu conhecimento para poder multiplicar, né? Porque a gente sozinho não consegue crescer, né? Não consegue. Isso faz parte do nosso DNA, mesmo assim. Desde antes da Rede Nova, e a gente sempre fez questão de trazer isso para a Inova. Vou deixar o Alan terminar de contar que... Não, mas eu tô vendo você falar aqui, eu tô pensando assim, a Lidiane é professoral mesmo, sabe? Sim. Mas eu retomar, ela é professoral, é calma, ela é tranquila. Não dá notícia ruim pros outros, não. Eu desenho o mapa mental e vou ali. É outro jogo. Agora eu, cara, eu já B. bato o olho, tento entender o cenário, eu já vou direto na veia, falo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Nem sempre a gente acerta. É o que eu tava falando com vocês, né? Chegou um período aí de quaresma, eu falei, cara, parar de beber e começar a rezar, velho, porque, pelo amor de Deus, nossa, a gente precisa ter consciência. O mundo, ele é um mundo de consciência. Se a gente se entrega para algumas coisas, e como se bebesse muito, pelo amor de Deus, não tô falando disso, tô falando do horário que você não tá trabalhando, você fazer algumas coisas que não necessariamente são tão saudáveis, né? E aí eu comecei a prestar atenção em quantas vezes a gente julga e acha que a gente tá ensinando, mas às vezes você tá criando um ranço ali, cara. Você tá falando palavras duras para as pessoas que você devia segurar a língua, né? Eu acho que exercitar mesmo a empatia. A Lidiane faz exercício de empatia a cada segundo, a cada interação, né? E eu tô tentando aprender todo dia, cara, porque não é fácil. Para mim, o meu perfil não é esse de ser, eu venho de uma escola que a professora usava régua, né, velho, pra ensinar pra gente, né? Não é do palmatória, não, né? Não, ainda não, sacanagem. Palmatória é coisa velha, eu sou novinho, cara. Eu não conheço palmatória, mas minha mãe falava muito dessa questão. Não, hoje a vida do colégio é boa demais. No meu tempo era palmatória, qualquer coisa que fizesse errado, vem cá.
Não, mas tinha uma professora que tinha uma régua de pau, meu amigo. Vou falar pra você, nossa senhora, você não brincasse não, que ela te mostrava que aquilo era duro, entendeu? Então, assim... Depois eu vou até pegar um gancho nessa questão da... Pega ele depois na volta na história, é bom que o povo fica louco pra editar depois. É até interessante isso lá, porque, por exemplo, falando de perfil, é bem parecido, que aqui também é mais ou menos isso. O Marcos, ele é mais direto, ele é mais... E eu já sou a pessoa que conversa mais. Mais que... político e ali. Então, assim, chego pra fazer uma reunião, ó, aqui não tá legal, aqui não tá, tem que melhorar isso. E aí minhas reuniões são rápidas e objetivas. Aí quando chega alguém novo na empresa que entra e fazer reunião comigo, fala, nossa, o Marco não vou fazer reunião com ele não. Mas quem já tá na empresa já entendeu o meu perfil. Mas quem não tá, que chegou, às vezes pode ter. Então quando entra ali um novato, às vezes eu evito as primeiras reuniões para ele passar o tempo de adaptação para eu poder conversar. Porque senão na entrevista mesmo eu já... O cara já acha que tá desclassificado. Já tá desclassificado. Teve uma menina que a psicóloga contratou agora e que ela falou assim, não, com o Marcos eu fiz entrevista com ele e não ia passar não. Não passou não. É. Porque bem direto e já perguntei qual era o intuito dela, o que ela achava da empresa, já falei, não, é assim que você tá pensando, é assim, aí ela já desistiu não quero trabalhar não. Olha pra você ver. Eu acho que cabe os dois, o equilíbrio cabe dentro da empresa, né? O equilíbrio é muito válido. O gancho que eu ia pegar é exatamente esse. Eu estou finalizando agora uma pós em neurociência do comportamento. E fala muito sobre isso. Que primeiro a transformação ela é de dentro para fora. Então você tem que se policiar, conhecer, trabalhar ali a sua autoliderança, entender quando você está ativado, não dar uma resposta no ímpeto, porque é meio que um efeito borboleta, né? Dependendo da forma como que você responde hoje, isso influencia no seu liderado, no seu time, no clima, no ambiente. Sim. E isso influencia em como eles vão atender e vão tratar o seu cliente lá na ponta. Então, quando a gente passa a ter essa consciência, você fala assim, não vou dar uma resposta rasa, vou esperar um pouco, porque a alta performance, ela acontece em ambientes de segurança. Sim. Em ambientes onde as pessoas têm o livre acesso, elas conseguem, em ambientes de medo, de insegurança, igual chegando aqui, o Alan falou, não fica mexendo no celular dentro do carro. Não é um ambiente onde você consegue performar bem. E ela mexendo. Né? Aí eu já fico louco, já começo a olhar e falo assim, eu não quero que ninguém rouba, cara, e tal, mas, nossa, podia passar um susto, ver alguém passando um susto ali, né? Porque é a minha forma... É o mindset dele, né? E a gente precisa entender que, por exemplo, ok, eu não sou... O Alan comentando, né? O natural dele, o instinto dele... diante de uma situação de perigo, alguns atacam, outros fogem e outros congelam. Então, o instinto dele é o ataque, né? E isso é animal, isso é fisiológico. Então, se eu tô com esse meu instinto de ataque ativado, eu não devo tomar uma decisão nessa hora, eu não devo dar uma resposta nessa hora. Esse é um momento de eu falar assim, não, a gente fala sobre isso amanhã. Existem situações que não deve, né? Sim. Numa pane dentro do avião, se você tiver essa postura, morre todo mundo. Sim. Mas aí é o treinamento, né? Você se colocar em situações de risco, treinar como seria a sua resposta, para que no momento, porque também, se numa situação de pane você apavora, que seria, no caso, o instinto de ataque, né? Todo mundo morre, né? Dentro do avião. Falando assim, eu acabo tendo que revisitar as situações depois que passa, às vezes, ou até... isso aqui eu já vi, peraí. Sim. Identificar padrão. E quantas vezes a Lidiane fala assim, mas você não falou nada? Eu falei, não era hora de falar. Porque aí eu tava num estado de consciência bacana do que estava acontecendo. Sim. E às vezes a gente, por exemplo, desculpa te interromper, mas o Alan mesmo, a gente parou em frente, nessa situação foi uma situação de prefeitura, né? Uma situação que burocracia, que a gente já sabe que não vai ser aquele ambiente que tá todo mundo empenhado em fazer o negócio acontecer o mais rápido possível. Parou o carro em frente, respirou, deu uma meditada, entrou e conseguiu resolver. Porque se você desce já bater na porta do carro e já chega lá extremamente ativado, a chance de dar certo é muito pequena. Sim. Então, você se preparar para uma situação de combate, né, uma situação hipotética de combate, porque hoje a gente não precisa mais caçar, né, não precisa mais lutar, mas a gente ainda tem esse instinto dentro de nós, que vem da nossa ancestralidade, enfim. E, querendo ou não, era uma situação de combate, dadas as proporções. Então, quando você chega preparado e principalmente se conhecendo, por exemplo, tem algumas coisas que eu sei que ativam o Alan, algumas palavras. Tem uma palavra
que se eu falar, ele ativa. Por exemplo, a gente está decidindo, tomando alguma decisão, e eu falo assim, não, você está justificando. Se eu falar justificar, eu já louco. sei que Fica na boa, rapaz. eu já sei que eu ativei. Acho que eu não falo assim, né? Então, Lógico que vai ter que dar um jeito depois de tirar esses palavrão, mas... não, cara. Tem hora que você tá justificando, eu falei, então, peraí. Sim. é uma coisa que eu já não falo, porque eu sei que vai ativar. E pra gente chegar a um consenso, pra gente tomar uma decisão, não dá pra estar ativado. É o equilíbrio. Por Sim. outro lado, tem horas, teve um consultor que teve lá e falou assim, vocês não fazem isso, cara. A hora que o cara falou assim, eu fiquei quieto. Aí nós fomos embora pra casa, eu falei, sabe o que que dói? Eu falei pra ela, sabe o que que dói? Um cara vir aqui dentro de casa e falar que a gente não faz. Sim. E ninguém doer. Falou, mas por que que você tá nervoso? Eu falei, por isso. O cara falou lá e ninguém doeu. Então, assim, se ninguém doeu, será que a verdade do cara ficou prevalecendo ou o que a gente faz todo dia que vale? Sim. Aí, enfim, eu não tinha feito a mesma leitura de contexto que ele, né? Ele fez uma leitura generalizando e eu fiz uma leitura específica do público que a gente estava tratando, mas o cara né? não Que é tinha um feito público, recorte, entendeu? Aí que é eu um falei, público cara, de peraí. churn, que Não é está assim, perdendo não, o assim mercado, que já está sofrendo ali. E a gente que tá dentro, a gente sabe realmente como que é. A gente sabe o esforço que a gente faz. E como empresário, até falando dessa parte, a gente, pra quem tá de fora, às vezes é fácil, mas é pressão o tempo todo. E aí quando vem alguém de fora e fala, mas você não tá fazendo isso, mas você não tá fazendo aquilo. Mas todo o esforço que eu tô fazendo e tudo que a gente faz aqui por trás, Não vale bastidores. nada? Exato. Só que a gente não pode dar uma ditadinha, né? Sim. Eu acho que hoje as palavras falam muito, né? Então, assim, parece que antes, as palavras não doíam tanto. Hoje você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, com o que você vai ouvir, o que o outro vai pensar do que você falou. Às vezes você fala A, o cara interpreta B, C e D. Então, assim, eu acho que a gente tá num momento que a população tá mais delicada, será? E é uma geração também diferente, né? Então, assim, hoje não pode brigar mais com a criança, não pode bater. Porque no meu tempo, meu pai fazia alguma coisa errada, meu pai pegava o cinto, já tinha o lugar do cinto já onde ficava atrás da porta, já ia lá pegava, ó, tá vendo ali? Lá em casa nós conversamos, ele só olhava pra mim, eu já sabia aquele que ele queria. Mas o mundo mudou muito, principalmente a nível de canais de comunicação, né? A gente recebe muita informação o tempo todo. Tá acontecendo um bombardeio agora em tal lugar, a gente já tá sabendo aqui, né? Ontem a gente conversou no jantar com um representante que o helicóptero que ele tava caiu. A mãe dele nem morava na cidade dele, ele estava dentro da ambulância indo fazer o atendimento todo, ninguém se machucou, mas a mãe dele já estava ligando. Ela falou, uai mãe, mas como é que você já sabe o que aconteceu? A informação, ela tá muito rápida, sim. muito. Até a gente está muito mais ativado. Nós já temos 6 certificados de IPTW, né? Então, vamos retomar a história. Né? Deixa eu só concluir esse 6 raciocínio. certificados de IPTW e um prêmio a melhor empresa para se trabalhar de Minas do nosso porte. Em Legal. todas Parabéns as... Isso foi ano passado, foi muito legal. E assim, Mas intencionalidade, viu? Sim. o GPTW é muito legal, é legal certificar, claro, é maravilhoso, porque é o seu colaborador, não tem influência nenhuma nossa, mas é muito legal também o relatório e a consultoria que vem depois. E fazem 6 Consultoria nem anos... tanto, né? Porque eles te entregam O o relatório e daí te dão os próximos passos, quais as boas Sim. práticas que você tem para melhorar os índices lá. eles Mas- te falam, você está performando mal aqui, aqui, aqui. Execução é tudo, cara. Você E pega aí- aquilo e executa. Aí funciona, aí você monta o plano de ação e executa. Fazem 6 anos que o meu desafio é comunicação. Fazem 6 anos, assim, e a gente não com pessoas consegue. diferentes, são pessoas, cada um tem um Canais diferentes. Exato. É que o gap que tinha 6 anos atrás não é o mesmo gap que tem hoje. Sim, com certeza. Mudou o jogo. Por exemplo, há 6 anos atrás o pessoal falava que tinha favoritismo dentro da empresa. Sabe qual que era o problema? Os processos de contratação e de promoção e de progressão de carreira não eram tão claros. Sim, Clarificou isso. Esse não aparece mais. Entendeu? legal. Hoje a gente tem muito mais dificuldade de comunicação com o cliente do que a comunicação interna. A comunicação interna a gente praticamente... Não é que resolveu porque é um organismo vivo, né? Você está o Sim. tempo todo mudando, pessoas entrando, né? Sim. Situações de vida mudando também, né? Sim, com certeza. Mas isso tudo que a gente está contando aqui, o nível de consciência nosso começou a mudar em 2011, quando a gente realmente, depois daquele domingo fatídico lá, a gente falou, você tá nervoso? Eu falei, Ela falou assim,
muito tranquila, né? Falou assim, o problema é teu, você se colocou onde você quis se colocar. Eu não falei exatamente assim, Foi o que eu tá? entendi. Ele entendeu assim. É porque assim, cada um tá onde se colocou, né? Sim. Então, se ele tá nervoso, ele tem que entender o que causou. Quando ele fala Sim. que eu não gosto de dar notícia ruim, é porque eu não falo isso, né? Ela Mas falou. eu dou a Eu notícia. entendi certinho. Eu falo eu tenho um jeitinho, Lidiane, de falar, mas eu mando o meu recado. Aí eu falei, ó, você tá nervoso, é um domingo à noite, à tarde. você tem que identificar o que tá te deixando nervoso. Não tem nenhum contexto errado aqui, Aí eu falei, né? cara, quer saber? Eu tô fazendo um relatório aqui que ninguém vai ver. Eu tô fazendo um relatório que é muito mais para proteger o meu legado enquanto profissional Sim. do que necessariamente alguma coisa que vai mudar o rumo da empresa, da Vai gerar associação que eu tava. produtividade. Beleza. Na segunda-feira cheguei e mostrei para ela o plano de negócio da Inova. Feito no padrão Empretec mesmo, padrão Sebrae. Legal. Aí ela falou assim, uai, eu vou para você onde você quiser. Vou com você para onde você quiser ir. Falei, uai, Isso é importante. aí Que legal. ferrou, né? Isso é interessante. Porque louco sozinho é meio difícil. Agora você acha um louco junto, né? Quem que é Cara, mais louco? Louco ou a louca que acompanha o louco? Cara, a gente que é empresário, a gente sabe, cara, pra ser empresário você tem que ser um pouco louco. Você tem que ser. Você tem que ser ousado. Tem. Fugindo um pouco do assunto, a gente tava falando sobre vendas, né? E aí nós chegou num assunto, a questão de casal, né? Assim, até pra você ter uma parceira, ter alguém do seu lado, você tem que vender pra ela Oh. uma ideia, um projeto, porque Até senão... porque às vezes o chassi da gente tem um chassi melhor, né, velho? Você tem que tomar cuidado com isso, né? Então a vida é feita de comunicações, relacionamento, entender o lado do parceiro, né? Que não é fácil. Igual pra gente, por exemplo, eu tô vindo pra São Paulo agora. Minha mulher nunca morou longe dos pais. Primeira vez que ela vai morar, Tem uma profissão. tem a profissão dela, tá saindo do emprego, tá me acompanhando, então tem que olhar o lado do outro também. E é difícil pra ela poder fazer isso. Nossa. Mas é importante porque Ela entendeu o jogo. Né? Exato. E é muito sobre isso. Eu acho que os relacionamentos, no meu caso da Lidiane aqui, cara, a gente... a profundidade é outra. Sim. É outra. Não é a beleza, não é o que se mostra. Não é a foto, né? Não é a superficialidade, sabe? E você pode olhar, cara, quando cara, todo mundo procura essa fórmula, né? Mas não tem jeito, é cultivar todo dia. Sim. É escutar, ó, você tá demais, ó, você tá de menos, ó, aqui não, né, não tá legal, porque são 3, né? Sim. É você, ela e os 2 juntos, né? Sim. Isso. E tem que ter diálogo, tem que ter cara. o tempo todo. E aí no começo, nossa, a Lidiane, eu falei pra ela, ó, nós vamos pra Governador Valadares, eu nunca tinha subido lá. Cara, BH eu tinha ido 2 vezes, uma para fazer a carteirinha do CRF lá e outra para fazer vestibular no FMG. Juro pra você, não tinha ido mais lá. Peguei o carro e subi para Valadares. Consegui uma parceria com uma distribuidora na época, né? Até na época era o Zé Ângelo, um abraço pra você, Zé, se você estiver vendo isso aqui, porque o cara ele é incrível, tá fora do mercado hoje. E ele me colocou junto com uma pessoa que me levou para tomar café na mesa de alguns empresários, dono de farmácia. Isso ele de Varginha, eu ligava para ela e falei, cara, o negócio aqui é bem diferente, a fala é diferente, o jeito de agir do pessoal é distinto daí de Varginha. Eles acham que eu sou de São Paulo, porque tá no sul de Minas, já fala diferente deles, lá o sotaque já é mais Lá Bahia. é Arthur, né? Tem um Bernardo, e a gente fala Bernardo, Arthur, né? Que é muito mais característico do paulista, né? Do paulistano. Um calor de rachar, mano. Putz. E eu, enfim, conseguimos uma posição positiva de que eles assinariam, mas com algumas perguntas difíceis, assim. Teve um que perguntou para mim assim, falou, tá, eu vou assinar contrato com você, você vai me colocar a fachada sua aqui na minha farmácia, a farmácia é minha e tal, beleza, o que me garante que daqui 5 anos você não vai vender essa empresa e me largar em maus lençóis na mão de alguém que só quer o meu dinheiro e não quer mais me prestar serviço? Falei, eu garanto. Eu tô te falando, que eu tô te garantindo que eu não vou fazer isso. Se você não acreditar em mim, você não precisa acreditar em mais ninguém, mas não tem ninguém também aqui se propondo a fazer o que eu tô fazendo. Então, é um risco mútuo. E tinha que pensar rápido para dar essas respostas, porque senão você perde a autoridade ali naqueles 5 minutos, cara. Acabou. É uma reunião, né? A gente teve... E aí eu voltei para Varginha, vendemos um terreno que tinha. Esse terreno era lá no Sagrado Coração, um bairro que tinha recém-criado lá. A gente tinha pago
sei lá, estava parcelado. Eu sei que no final eu apurei R$23 mil de sobra desse terreno. A Lidiane, a irmã dela que não precisava, fez um acerto com ela, como se fosse um acerto trabalhista. Não precisava, mas fez. E eu, na rede que eu tava, também fizeram um acerto comigo. Maravilha, juntamos 40 mil. E ó, mudança dentro de uma van, porque não tinha dinheiro para o caminhão. O André, que trabalha com a gente hoje, é meu primo até. Mas não trabalha com a gente porque é primo, né? Porque ele é um cara muito bom de TI, de infra, né? Segurança, rede. O cara é fera. Legal. Nessa época ele mexia com van. Ele montou, eu acho que ele deve ter montado uns 10, 12 provedores de internet. Ele é bem focado nisso. Mas tomou uma ré de um negócio que ele falou, cara, eu vou mexer com dirigir, porque eu gosto disso também, não quero mexer com isso mais não. E nessa época ele tava com a van. E aí ele levou as coisas lá para Valadares, a gente alugou o apartamento e uma salinha comercial. Eu falei para ele, falei, 6 meses, cara. O dinheiro que nós temos é 6 meses para pagar essa conta. Se em 6 meses não virar nada, enfia a mala. Volto com arrependido, com o rabinho entre as pernas. Mas muito apoio. O pai dela virou para mim assim e falou, se der errado, casa para morar aqui você tem. Eu falei, beleza, já não tô na Rua da Amargura. Isso que eu né, precisava irmão? ouvir, né? Ela para fazer a implantação das coisas que precisava. E aí não tinha nada, cara, assim, na boa. Sim. Tinha um sonho. A Febrafar, cara, é muito bacana você estar perto de gente que quer realmente te apoiar. A Febrafar foi um divisor de águas. Eu vim aqui em São Paulo, primeiro eu mostrei o plano de negócio para o Edson Tamassa, que é o presidente da Febrafar. Enquanto eu estava, a diretoria da outra rede já sabia o que eu ia fazer, tudo certo. Mostrei o plano de negócio pro Edson, o Edson falou, quem que escreveu isso aqui? Eu falei, foi eu, pô. Eu falei, é mesmo? Eu falei, tá bem escrito isso aqui, hein? Vai lá conversar com o Neto, que é o vice-presidente aqui. Vim conversar com o Neto, aí o Neto, saudoso Serjão, que estava aqui, ele faleceu, e mais uma pessoa, nós fomos almoçar. Nesse caminho, o Neto, o Serjão, falou assim, ó, vai dar certo. Você já tem uma rede aí. Eu falei, agora vai. O professor Rodney, né, do CPDEC também, falou assim, a tua história está muito bem contada, mas agora você precisa ir. Tem que entender a questão cultural, Sim. né, da região que vocês vão se instalar. No papel, a história está muito bem contada. Agora é ver se tem aderência lá no local. Sim. Aí nós fomos, fechamos os 8 primeiros contratos. Aí Legal. mudamos mesmo, assim. Aí Ele, lançamos o coração e o corpo seguiu. é Foi exatamente isso. a lição Mas do eu imagino- trapezista, né? Eu imagino que tenha sido um momento difícil ali, de decisões difíceis, até porque você dá o primeiro passo é difícil. Cara, tinha muito pouco para perder, velho. A grande verdade era essa. Sabe? Vai, cara, não tem retorno. Eu penso que, por exemplo, para vocês hoje, que já tem cliente, que já tem tanto Tem que estrutura. a volta, Sim. eu acho que a volta para Varginha foi mais difícil que a ida para Valadares. Sim. Porque você já tem carteira de clientes, você já tem um fluxo de caixa, a gente não tinha nada. Não tinha nada. Era o acerto dos dois, muita vontade de fazer, a lição do trapezista mesmo, joga teu coração que teu corpo te acompanha. Foi bem isso. E nessa época, o Alan viajava muito, então Tinha um Corolinha 2004, sabe aqueles azul bique? Sim. O Corolinha Brad Pitt, que o povo chama. Ele era malvado comigo. Eu achei que o carro ia aguentar, cara. 2 meses, desgraçado. porque ele já estava bem judiado quando ele foi, né? E Tem aí, tudo isso, né? e aí o Alan fazia toda a parte de expansão e comercial. E eu consultoria cuidava- de loja. Legal. supervisão de loja, e eu cuidava de toda a parte interna, administrativo, credenciamento, financeiro, RH, e a gente começou assim, tinha mês que eu via ele 1 vez no mês, 2 vezes no mês, porque ele ia em casa, trocava a mala no domingo, e na segunda eu já estava saindo. Começaram a me falar que para fazer filho por e-mail não dava. Comecei a ficar Nós, preocupado. nós ficamos uns 3 anos nessa pegada, né? De ele fazendo toda a parte externa. Só que ficamos 3 anos, né? E a Lidiane se reinventando, né, cara? Porque alguém que trabalhava com movimento, deslocando de vários lugares, de repente estava presa no escritório. Fazendo serviço burocrático mesmo, né? Falar de nome de medicamento que nunca vi na Nossa, vida. cheguei a passar pedido de medicamento em pedido eletrônico 0800 que eu nem sabia. Aí eu colocava no mudo, lia o nome do remédio 5 vezes e voltava, porque
eu não conhecia nada de Voltava farmácia, pra né? digital pra falar, né? Porque assim, É. em questão, tem nome de medicamentos que é muito difícil de você pronunciar. Você pronuncia errado, que você não tem, que a gente não tem muito conhecimento para que serve aquele medicamento, então não é fácil. É E naquele, palavrão, né? e naquele tempo ainda que não tinha a tecnologia igual tem hoje, né, para poder atender essas lojas dava trabalho, né? Tinha que andar bastante. Então assim, para poder entender esse trabalho, né, como o casal ir aprendendo junto, né, desde o início, não é fácil, né? Porque a esposa fala assim, fica só viajando, tem que ficar em casa, não te vejo. Cara, Então- eu Não, cheguei, nós cheguei de ficamos- Montes Claros, bicho, um dia, essa história é boa. Cheguei de Montes Claros, mas moído, cara, cansado. E Montes Claros é 500 km de Valadares, sei lá, Sim. era chão. Cheguei no sábado, cara. Mas cansado, sabe? A gente tinha um Xbox, né? Compramos um Xbox lá, que aí... As crianças. Pegamos... Para as crianças. Mas eu nunca quebrei nada na vida. Ele quebrou meu dedinho jogando boliche Não, no tênis Xbox. de mesa. Tênis de mesa que tinha. Que tinha que Ele jogar quebrou nos meu dois. dedinho jogando tênis, ele batia. E Não, aí... só perdeu, é. Eu não sei mesmo, não. Eu quero é ganhar. Competitivos. Aí o que aconteceu? Aí a empresa foi indo, a gente criou alguns rituais ali nossos, né? Então tinha o Xbox, a mensalidade a gente sempre recebeu no dia 15, né? Então a primeira mensalidade eu recebi no balcão de uma farmácia. Então, assim, que é o Odair lá de Caratinga, o Odair, se você estiver vendo, brigadão, meu Cliente irmão. nosso. Tamo junto. Vai fazer 15 anos de Rede Nova Legal. com a gente. Vai debutar conosco, né? Então, assim, a gente foi criando ali alguns rituais para final de semana. Nessa época eu ainda cozinhava alguma coisa ainda, né? Ela falava, você não cozinha mais para mim. Eu falei, né? Eu cheguei com o meu... Falei, sábado eu vou cozinhar, vamos jogar alguma coisa e tá tudo certo. Cara, ela tava sentada, era um apartamento, abri a porta, tava o sofá, tava sentada. Falei, o que é isso, amigo? Era um sábado à noite, né? Não era sábado, era uma sexta. É. Aí eu falei, aniversário da minha irmã lá em Varginha, e eu não vou ir, e que sei lá o quê. Eu falei, putz. Falei, não, arruma as coisas, amanhã nós vamos embora. Liguei pra Leila, que é a irmã dela, Leila. Falou, ô Leila, não tinha outra data não, cara. Você vai fazer eu rodar isso aqui mesmo. Falei, meu aniversário, né? Eu falei, entendi, eu que tô longe, né? Então dá um jeito. Então assim, a gente passou E muito. é uma irmã que ele ama, porque ele virou pra ela e falou assim, ó, vou te falar uma coisa. Dá trabalho? Você Não, tá levando... ela falou pra mim, É, né? ela falou, você tá levando minha irmã embora? Já vou te avisar. Dá trabalho? Aqui eu te ajudo, lá eu não posso te ajudar muito, não. E ai de você se ela me ligar reclamando. Se ela me ligar reclamando, você tá arrumada. Ele falou, não, você é gente boa. Foi a mesma que fez o acerto. Ela é um doce. Cara. É um amor e um ódio, né? E aí a gente veio nessa e muito volume, as coisas crescendo muito rápido. Eu imaginava que eu ia ter 30 farmácias. 30 farmácias cobrando R$300, dava 9 mil, cara, assim, Pra nós dois pagava as contas e dava pra gente começar a pensar em crescer depois. Sim. Em 8 meses tinha 80 farmácias. A gente planeja uma coisa, Deus vem muito mais. e muda. Nós ficamos 2 anos nessa pegada de... Mas crescendo exponencialmente mesmo, assim, chegou a muito 200 além. farmácias. 220 farmácias, falei, agora eu não aguento mais rodar. Sim. Aí aconteceram várias coisas. Foi a época que Aí teve uma época que eu comecei a rodar com o Alan, que Começou a a rodar gente comigo e contratou depois- uma pessoa interna. a Bruna, se você estiver vendo aí, a Bruna foi a primeira contratação da Lidiane. 01, a Bruna é 01. E recentemente ela voltou pra rede. Legal. Ela tava morando lá nos Estados Unidos e falou assim, eu queria tanto voltar a trabalhar com vocês. Vai. Vamos ver. Se você estiver em Varginha, tem jeito. Ela morava em Valadares, né? Aí ela foi estar lá com a gente. Muito Legal. bom. Figura. Eu falei, só que vai ter que começar tudo de novo, hein? Porque mudou Sim. o jogo, né? Você trabalhou em outra empresa, falou, eu vou começar tudo de novo. Muito bom, é muito gratificante isso. E aí, nessa época, nós ficamos mais ou menos uns 2 anos. Na verdade, o primeiro ano nessa pegada de ver uma vez por mês e tal. No segundo ano, eu comecei a viajar também. Aí a gente pegou o Corolla já estava quase acabamos, trocamos em Lidiane 2 golzinhos. 2 golzinhos, financiamos até o parafuso das rodas, né? Porque não tinha jeito, cara. Era juro, assim... Era um juro que a Lidiane falou assim, não, eu juro. Eu falei, cara, eu não aguento mais mexer com mecânico, cara. Que se o carro para, como é que eu faço? Vamos pagar 2 carros. Tem que aqui. pegar 2 carros novos, que pelo menos não para, e eu... Então, é gerir recursos, né? Todo Sim. tempo a gente tá... É. E é engraçado, a gente nunca passou aperto para pagar financiamento daqueles carros. Não, aí o que aconteceu? Essa história do carro é interessante porque tem uma questão financeira aí também. A De gente, matemática financeira. a gente trocou, né? Então o Corolla foi como entrada, mas o nosso Corolla estava tão velho que não dava para pagar um
um Gol. E compramos 2 Gols. Por sorte, o Alan tava até viajando e falou, ó, vai na concessionária, tem um último Golzinho Rock in Rio, aquele a moça vermelhinho, falou assim, ó, vermelho Rede sim. Nova, lindo, lindo, lindo carro. Eu nunca tinha andado com carro com ar-condicionado, trava elétrica, Direção hidráulica. direção Som com hidráulica. Bluetooth. Nossa, Que é isso? Negócio de E ele era lindo, 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 assim, meu número. É. Aí eu falei, não, apaixonei, amor à primeira vista. E olha que eu nem sou do tipo consumista. Aí pegamos o Golzinho Rock in Rio e um preto, o preto era mais básico e plotamos ele tudo. O preto ficou legal. A gente... Preto ficou vermelho também. Ficou Não, vermelho também. nós A gente fizemos- adesivou lindo. Ele ficou parecendo um carro de Stock Car na época, cara. A gente fez uma arte bonita e depois eu parei de andar com o carro plotado. Depois não, mas conta isso essa foi história. bem Mas no depois. começo foi muito legal. Eu chegava na cidade, todo mundo sabia que eu tava lá. Sim. Porque não tinha como não perceber o Golzinho, cara. Ele é amarelo, com vermelho. É muito bom. Destacava. Muito É. bonito. E aí, a gente pegou esses 2 Não carros. bate na mesa. Ah, é verdade. E fizemos o financiamento do jeito que dava, né? A gente não tinha fluxo de caixa, enfim, não tinha reciprocidade, não tinha histórico bancário. Sim. E financiou na pior taxa que você pode imaginar. Aí o Alan... A nessa condição época, era de comprar como recurso e eu não tinha lastro. Então, você assumia a condição que o mercado tinha para dar Sim. e boa. Né? Eu lembro que até uma moça da concessionária ficou brava assim, que ligou para a Lidiane, porque você não assinou o negócio? Porque quando começa errado, eu falei, putz, eles estão acostumados a vender carro para gente que vai enrolar. Estão colocando a gente na conta de quem enrola. Sim. Mas tudo bem, vamos embora. Aí você usa bastante inteligência emocional. Dá a resposta e segue, né? Conta até 10. E aí, o Alan... Eu comecei a fazer FGV nessa época. E eu não tinha acabado Ele o acabou... meu MBA. Ela começou a fazer e eu não tinha acabado o meu. Eu ia fazer gestão de projetos, mas aí não fechou turma, eu fiz gestão empresarial. Foi a melhor coisa que aconteceu. E quando eu tava ali, né, aí eu fiz toda a trilha, desde a matemática financeira até projetos, inovação, enfim. E umas aulas minhas, o Alan ainda não tinha concluído. Matemática financeira. Não, matemática financeira Eu eu já tinha feito. né? Aí um dia eu cheguei em casa, tá lá o Alan, né? Um monte de computador Dominando o aberto, mundo. calculadora, HP aberta, e vai e volta e faz conta. Gente, o que tá acontecendo? Não, peraí. Aí eu fui lá, fiz o almoço, era um domingo Fiz também. uma lasanha, eu lembro da lasanha. Aí Tava ele falou, não, inspirado. tô fazendo download direto com Deus. Porque o estado do Nirvana é esse, né, cara? Quando você abre um canal de download 5G com Deus, amigo, ele descarrega mesmo, filho, não tem Eu conversa. sei que nessas contas nós trocamos o financiamento dos golzinhos. Vocês vão lembrar, teve uma época que a Caixa soltou uma linha de financiamento para fluxo de caixa a 0,9% ao mês. Quando eu fiz as contas, eu falei, cara, isso aqui vai ser legal pra gente, porque 0,9% ao mês eu desalieno os carros. Então, se eu precisar vender, Sim, ok. sim. E no médio e longo prazo, eu vou deixar de pagar 14 mil de juros. Mas aqui, para conseguir aquele 0,9, cara, tinha um gerente da Caixa, ele virou para mim, não, vou liberar aqui para você, mas aí você faz uma poupança. Eu falei, irmão, explica a lógica. Eu pegar o dinheiro a 0,9 e deixar ele rendendo a 0,5. Não tô entendendo. A hora que eu falei isso, o cara fica o tal de Leone, não sei. Ele ficou meio bravo comigo e tal. Aí a gente conheceu um anjo na vida, que era a Lourdinha, que era a gerente da Caixa, que eu ia lá tomar café com ela. A Lourdinha, Legal. se estiver assistindo, Nossa. a Lourdinha foi um anjo na Um nossa anjo. vida. E aí, Senhora. cara, a gente foi nessa e aí a coisa escalou. Lourdinha, a caminhonete era Lourdinha, a gerente da Caixa era Lourdinha Tem umas também. Lourdinhas na minha vida aí. Tem umas Lourdinhas. E acabou que a gente foi estruturando a empresa até chegar no loja número 200. Eu falei pra Lidiane assim, falei, cara, não dá, eu não consigo mais rodar. Tá pesado. Tá muito pesado. Já tem alguém que faz o comercial aqui com as indústrias e distribuidoras. Eu já tenho alguém mas eu preciso arrumar. Eu já tenho alguém que faz as cotações, que coloca. Era o SIC, Sistema Integrado de Compras, que a gente usava lá da Febrafar na época. Então, essa parte já estava mais ou menos resolvida. Eu falei, eu preciso arrumar alguém para rodar trecho, Pra expansão, né? para expansão. Eu fazia supervisão na época também. Aí a gente contratou o Everton, que é licenciado nosso hoje lá, Borda da Mata, né? E tinha feito faculdade comigo. Eu falei, Everton, eu vou começar a rodar com você. Uma das primeiras lojas que a gente foi para vender foi lá em Santa Teresa, no Espírito Santo. Inclusive o Marlon, se estiver vendo aí, Marlon foi e Raquel, né? muito São legal. licenciados, Marlon, né? Raquel e o irmão deles, O né? irmão, O irmão do Marlon.
que eles montaram uma loja de 35 metros quadrados e aí eles falaram assim para mim, olha, nem era vocês que a gente queria como parceiro de negócio, mas já que vocês vieram, e a Raquel ainda falou para mim, você demorou para vir, hein? Porque a agenda era uma só, né, cara? Aí já tinha o Foxzinho já. Mas nós vamos fazer com vocês a parceria. Cara, eles saíram de uma loja assim, o grau de execução num nível tão alto, uma vontade de fazer acontecer tão grande deles, focados no negócio, a gente ajudando, dando as orientações ali, fazendo a condição comercial acontecer para eles, que eles chegaram a vender 350 mil, salvo engano, no primeiro ano, numa loja de 35 metros quadrados. Legal. Foi muito bacana. Pendurava moto no teto, cara, ia não tinha fazer espaço concorrente para fazer promoção de final de ano. Umas coisas malucas que a gente começou a ver acontecer. E hoje eles estão lá em Santa Teresa, no Espírito Santo, com uma loja de 350 metros, duas lojas, uma de 350 metros quadrados e a outra tem vacina, inclusive. Sim. Então o negócio com propósito foi sendo feito ao longo do tempo. Esses clientes nunca duvidaram da gente, sabe? Sempre deram atenção, passaram por todas essas transformações da empresa, de colocar a gente, da gente às vezes errar na contratação, cara, não atender da forma como deveria, enfim. E são clientes que, quando a gente fala de 15 anos, tem alguns filmes que passam pela cabeça, mas o que a gente não pode perder mesmo é a essência, né? Com certeza. Logo depois disso, eu descobri que a gente poderia ir de A a B mais rápido, né? Vocês viram isso acontecer lá em Palmas, né? E o cara me chamou para andar de avião e eu falei, nossa, avião é coisa de rico, cara, eu tô longe disso, não vou não. A crença limitante aí, Sim. Eu falei, vai, não estamos precisando estreitar relacionamento com ele. Ele tem e uma é o- software house, tem muito cliente. E é o Agnaldo do Digifarma, Agnaldo, se você estiver vendo aí, é um Amigo cara, nosso. nossa, amigaço, cara. E ele, a hora que eu cheguei perto do aviãozinho dele, eu falei, nossa, aviãozinho pequenininho. Eu já tinha voado com meu pai na época, né? Meu pai tentou fazer, tirar o brevet lá em Varginha, mas não tinha grana para acabar na época. Meu pai é um guerreiro também, cara. Tá acabando a faculdade agora, figura. Fazendo De farmácia, com EAD. Legal. Quase 70 Legal. anos. Aí eu entrei dentro do aviãozinho, olhei, cara, as telinhas, falei, aviãozinho novo, né? Quanto custa? Lembra que eu andava de golzinho, né? Sim. O golzinho custava 35 mil. O aviãozinho custava 180 mil. Falei, é uma Hilux. Mas não é inatingível. Sim. Se eu tive coragem de financiar um Gol, bom, O avião do meu pai. vai vendo. Aí, cara, o cara decolou rapidinho. A gente O tava... que é uma dívida para fazer o ser humano evoluir, né? Pra acelerar o processo ali. Opa. Acelerar. Pensei em alguns termos que teriam que passar por edição, né? Vambora. É. Rapidinho, o cara tava em cima da represa do Baguari, cara. Eu falei, uai, mas 5 minutos ele tá aqui no Baguari, eu demoro 40 minutos pra chegar aqui. Ele falou, Aguinaldo, pra ir pra Varginha, cara, quanto tempo você gasta? Ele pôs lá 3 horas. Eu falei, é rápido. A gente gastava 12, 10. Falei, é rápido, não tem que pegar a estrada, passar o aperto que a gente passa. Sim. E quanto gasta? Aí eu fiz a conta, né? Porque ele falou 18 litros hora. Eu falei, quanto custa o litro? Eu falei, cara, ele gastava metade de gasolina do que eu gastava de carro. Sim. Eu falei, entendi. Cheguei em casa... Tem jogo aqui. Tem. Cheguei em casa, Lidiane, e aí? Falei, nossa, legal, vamos vender a moto, viu? Que tinha uma CGzinha dela que tava empoeirando embaixo da escada, porque a gente não usava mais. Vamos vender a moto. Colocamos a moto lá, a venda, o dinheiro da moto eu usei para fazer o teórico do piloto privado. E aí depois fiz o resto em Pará de Minas, tirei a carteira em 2014. Falei, agora eu quero avião. Como é que compra... nasceu em 2014. O Miguelzinho nasceu. Falei, como é que compra avião sem dinheiro? Aí eu descobri que tinha o cartão BNDES, que financiava equipamento que fosse nacionalizado. Descobri uma fábrica em Americana, fui lá e comprei. Aí Financiei o avião. chegou na Lourdinha. Aí eu cheguei na Lourdinha, da Caixa, né? que já tinha me negado crédito uma vez. Que foi a melhor coisa que ela Lourdinha fez. virou pra mim e falou, você quer dinheiro? Eu queria dinheiro emprestado pra comprar a sede, aquele sonho Sim. bobo, né, cara? Porque você vai mobilizar... Eu recebi esse conselho 2 vezes na vida. Um foi mais recente. O cara virou pra mim, ela virou pra mim assim, falou, você quer dinheiro pra comprar um terreno e montar um prédio? Alan, você fatura 32 mil, cara. Na época era isso. Sim. Eu não vou te arrumar 200 mil de crédito, sabe por quê?
Primeiro que você não tem capacidade de pagamento para honrar aqui comigo. E segundo, que você vai começar a construir, teu fluxo de caixa vai pro vinagre, cara. Não tá na hora de você fazer isso. Presta atenção, continua na boa que você tá crescendo bem. Ela te ajudou, então, ainda. Não, a Nossa. Lourdinha é fantástica. Por fim, ela tomava café. Quando ela foi aposentar, ela foi lá no escritório com a nova gerente, sentou na mesa com a gente, tomou um café, falou, ó, hoje é meu último dia de trabalho, ela que vai passar a ter. Sim, a gente foi criando um relacionamento. Ficou amigo. E é importante, viu? Quem não é amigo do gerente, dá um jeito de ficar amigo, porque é importante. Tem que ser. No bom sentido, né? Até Sim. porque ela me negou quando não tinha jeito, e quando eu cheguei pra ela, falou, Lourdinha, agora, peraí, que mudou o jogo. Agora eu preciso de um cartão BNDES para comprar um equipamento. Falou, quanto custa? Na época era 200 mil. Eu falei, custa 200. Ela falou, vou te arrumar aqui. Me arrumou um cartão de R$1 milhão. Cara, a hora que eu peguei o cartão, eu falei, o negócio tá... Começou a contar o zero, achou que era vertigem, aí Eu contou, falei, não, mas como assim? Aí eu falei pra Lidiane, falei, agora a gente tem que tomar cuidado, né? Porque esse cartão vai ser só para isso e nós não vamos usar mais esse crédito. E a gente usou, e aí as viagens para Valadares eram assim, né? Eu dirigindo, a Lidiane do lado não, atrás já com o Miguelzinho. Miguelzinho tava no BB Conforto, normalmente você viajava atrás para ir com de ele. carro, né? E montando plano de negócio. Esse avião teve um plano de negócio, eu tinha que voar 20 horas por mês. Pra pagar a parcela do financiamento. Xê, rapaz, se eu te contar que eu arrumei, bicho. Ah, carteira nova, eu acho que também... Não que eu tivesse corrido muito risco, mas eu ia pra tudo quanto é lugar, cara. Rio de Janeiro, São Paulo. O dia que eu desci aqui em São Paulo, cara, eu falei, olha... No Campo de Marte, né? Olhei ali, passei em cima de Atibaia, vi os carros tudo parados. Eu falei, nossa, eu vou chegar rápido. Cheguei, cara, eu chorei dentro do avião. Falei, eu fiz. Cheguei. Legal. Então são... né? Marcas, né? Sim, São marcas, com são certeza. conquistas, né? Que vale a pena. E a vida é isso aí, a gente trabalha com propósitos, né? A gente tem empresa, né, cara? Deus deu o caminho pra gente até aqui, né? É não perder a humildade, não perder a condição de se emocionar. Né? Sim. Isso. Gratidão também, né? Eu acho que quem é grato evolui. Quem é grato... Se você fica Sim. reclamando, você tá atraindo coisas ruins. Você tá clamando por coisas ruins. Agora, se você é grato, você prospera. E a gente tem que olhar pra frente, querer mais e tudo, mas sempre aproveitar o processo. O processo Sim. ele é muito importante, ele nunca mais vai voltar. Ele falou do avião, mas eu lembrei do golzinho. Quando a gente pegou o golzinho, sentou os dois no meio-fio, abriu uma cerveja e ficou lá, bebendo cerveja, olhando pro golzinho. Tipo, Que nós vamos fazer com tiramos esse um carro? carro zero, né? Então, assim, tem que comemorar. Isso também é certeza. cultura, comemorar as pequenas vitórias, né? Um carro não é uma pequena vitória, mas Pra nós era na época. Quer dizer, era uma grande era vitória. uma né? grande vitória. Sim. Mas até mesmo dentro da empresa, quando a gente fala de cultura, é fazer os rituais mesmo, Sim. né? O onboarding bonitinho, o período de experiência, falando, ó, hoje encerra seu período de experiência. Eu queria saber um feedback seu, como foi o seu processo de onboarding, de treinamento. Nós vamos renovar quando os 45, os próximos 45. Esses rituais são muito importantes. Aniversário de empresa. A gente certeza. não pode perder essa essência, né? Porque senão não vira um ambiente seguro, não vira um ambiente onde as pessoas se respeitam. E é onde a pessoa passa, assim, a maior parte da vida dela, porque a gente tá 8 horas dormindo, fica ali 8 horas na empresa, às vezes um pouco mais. Você Então pode tem- piorar a vida de alguém muito, se você quiser, né? A gente nasceu Sim, pra melhorar a vida dos outros. Exato. Né, cara? E nem por isso trabalha menos, pelo contrário, a produtividade é alta. Quando a gente faz processo de onboarding, você tem que ser claro, ó, a gente trabalha muito, tua carteira Sim. vai ter 80, 100 clientes, a demanda é grande, a gente não para um segundo, mas é um ambiente bom. não é aquela história, o Johnny fala muito isso, não é porque o nosso trabalho é sério que ele tem que ser chato. Pode ser divertido, a gente muito tem que se bom. divertir no meio do caminho, tem que aproveitar todo o processo, tem que, inclusive para o pessoal que trabalha com a gente, eles têm que estar ali, como vocês falaram, tem que ser um ambiente seguro e um ambiente igual lá na empresa, a gente faz aniversariantes, a gente faz, igual no carnaval a gente fez acho que a Terça Maluca, todo mundo foi fantasiado, a Eu gente vi. foi Eu fantasiado. vi. Eu fui Falei, diferente. cara, eu acho que esses caras viram alguém fazer uma quarta diferentona, A que gente era a tem a terça quarta maluca. diferentona, Achei também. muito legal. Eu fui de Fernanda, fui de veterinária, com brinco e tudo, brincando, todo mundo zoa, todo mundo brincando, e é legal, é interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala até da nossa parte lá, contabilidade, é chato,
é o cliente É reclamando o burocrático, tempo às vezes, todo, brigando com ele, tipo assim, isso aqui tá errado, tem que fazer isso, eu quero isso pra ontem. Então a gente tem que deixar o ambiente leve, tem que deixar o ambiente mais descontraído. Porque, de novo, eles passam muito tempo junto com a gente, então é nossa responsabilidade também. Eu enxergo muito isso. Mas sabe uma coisa que você falou, essa questão é chato, mas você tinha falado, acho que foi o Marcos que falou assim, a contabilidade às vezes é o mal necessário. Eu acho que a gente tem que começar O a pequeno empresário pode pensar isso, né? É. O grande já entendeu, né? Sim. Mas a gente tem que começar a mudar essa cultura. Sim. Aconteceu lá na rede uma época, uma colaboradora, eu acho que ela nem comunga disso, mas no ímpeto ela virou para mim e falou assim, Lidiane, o problema aqui é você. Eu falei, por quê? Assim, eu gosto de fazer pelo menos 3 porquês. Ela falou assim, você é muito boazinha. Se você chegasse aqui xingando todo mundo, enfiando o dedo na cara, o povo ia respeitar E mais. essa é uma crítica que a gente recebe até hoje. É. Vocês são bons demais com as pessoas. E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas posso te falar? Se eu for acordar todo dia pensando a vida de quem eu vou infernizar, no pé de quem eu vou pegar, eu prefiro nem ter empresa. Agora, se a pessoa que está do outro lado não entendeu isso, eu acho que ela está no lugar errado e não eu. E né? é um mal que A ele volta pra cobrança gente. Porque, por exemplo, você tá ali, a gente fica amargurado, a gente sofre com isso. Porque daí a gente começa a estressar com coisas muito pequenas. Então, Sim. qualquer coisinha, opa, tô estressado. Gatilho. Não é Exato. um ambiente de medo, de insegurança que traz produtividade. É o contrário, é um ambiente seguro e confortável. E essa mesma colaboradora, uma vez, ela cuidava do credenciamento, né? Então, era a parte mais burocrática, a entrada do cliente, os documentos e tal. A adaptação e tudo, Eu né? vou lembrando das pérolas aqui. E ela tinha um termo que ela falava assim, não sei o que lá, o fulano é fumo. Fumo é tipo uma expressão para falar que A pessoa é ruim. complicado, Aham. é ruim e tal. Classificou, né, cara? E uma vez tinha um amigo lá no escritório, na verdade ele era palestrante da área de Consultor. educação, consultor. Aí ele ouviu ela falar, nossa, esse licenciado que tá entrando é fumo. E eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele me chamou no cantinho e falou assim, Lidiane, você não pode deixar ela falar isso. Eu falei, mas por quê? Eu falei, é o legado. Ela tá falando que o legado de vocês é fumo. Porque se você escolhe atender esse cliente, é porque ele precisa de você. Se ele fosse ótimo, ele não precisava, né? Você tem alguma coisa a agregar. E se na entrada dele ele já é taxado como fumo, então assim, se eu taxo a minha contabilidade como mal necessário, que história que nós vamos construir juntos, Isso. né? E aí, às vezes, a gente, por uma questão de costume, ou a gente acaba falando algumas coisas porque sempre falou, e isso tem um peso muito grande, porque fica enraizado. É um nível de consciência. Sim. É nível de Tem consciência. que trazer isso para Daí fala assim, a não, altura ó, da execução, né? eu jogo o jogo do empresário. Eu quero, o Alan mesmo, ele sempre... Eu tinha esse storytelling da contabilidade como alguém que cobra o imposto e nem é a contabilidade, né? E o Alan mudou muito esse mindset meu. Vai começar a conversar com gente que entende, né? Sim. Aí... Vai E mudar aí, a quando cabeça. você acaba estudando um pouquinho, porque eu acho que o empresário ele não tem que ser o técnico especialista Tem que ter da ideia de como, contabilidade. mas- O trabalho de vocês não é chato, ele é técnico. Sim. É diferente, né? Mas é uma coisa interessante vocês falando isso, que assim, ó, uma coisa que a gente sente, quanto maior a empresa, mais o dono entende contabilidade, porque ele já passou por contabilidades que fizeram coisas erradas e ele começa a acompanhar mais e começa a aprender porque ele é forçado, mas todo empresário deveria entender de contabilidade, porque é o negócio dele. Então a gente tá lá e a gente nossa responsabilidade, a gente vai fazer, mas o empresário ele tem que saber o que tá acontecendo por trás. Ele tem que entender do básico, né? Então, assim, todos os segmentos. Se o cara Tem. vai abrir uma farmácia, ele tem que entender um pouco do negócio para poder abrir. Porque às vezes o cara fala assim, acha que é só abrir a loja, ter um bom contador, tá credenciado numa boa rede, que o dinheiro vai cair que o Sabe- dinheiro vai cair na conta, né? Então, assim, e cada dia que passa tá ficando mais difícil. Então, tem que entender do negócio, tem que fazer igual o Alan fez lá no começo, fazer um planejamento, colocar no papel, ver, pontuar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, para aí sim você começar o negócio assertivo. Então, assim, hoje o empresário, o cara tem um sonho de abrir uma loja, mas ele nunca trabalhou na área e, não, meu sonho foi ter uma farmácia. Então, vamos abrir uma farmácia, vamos ver se vai dar certo? Porque meu vizinho tem uma farmácia e Massa, vai sim. bem, então eu vou... Mas aí ele não sabe os meandros. A gente teve uma aula no FGV que chamava Sistema Tributário Nacional. Amigo, aquele dia, nossa, foi um sábado que o cara fechou o contexto, eu fui embora pra casa, peguei um buraco, falei, porra, dinheiro pra arrumar o buraco tem, porque eu tô pagando. Sim.
Então, quando a gente começa a entender isso, você começa a entender a questão da elisão e não da evasão, a gente indicou o cliente para vocês, que não teve jeito de fazer. Já aconteceu, não teve jeito, porque o cliente queria fazer evasão. Uai, não tem como fazer, cara. Não tem jeito. Então, assim, tem como não pagar imposto? Não. Não tem como. Ah, mas veio um outro contador aqui que falou que não vai. Cara, é jeitinho. Pelo vai amor dar de problema. Deus, não caio no conto da carochinha, cara. E cada dia mais o sistema ele tá se atualizando mais. Então, por exemplo, antigamente o fiscal ia lá, autuava, ia lá na loja, olhava. Mais, né? Hoje em dia a inteligência manda, ele só assina, tá aí, agora você me comprova. Aí você tem que comprovar para ele, é diferente. E cada vez mais tem mais acesso, tem mais informação. E isso é tão interessante que, assim, como eu disse, eu venho de empresa familiar. Então, com 13 anos, minha família montou escola. Então, eu trabalhei 10 anos na escola. E teve um período que meu pai ficou doente, eu assumi essa parte financeira, contábil também. Se eu ver o contador da época, que ainda é, a escola existe, vai fazer 26 anos agora. Se eu ver ele na rua, eu não sei quem ele é. Eu conversava com ele pelo telefone, uma vez por mês. Ele mandava ali a guia do DAS e era isso. E aí, às vezes, ele me passava, tira a nota disso, faz isso, ele me passava uma orientação e eu fazia. Quando a gente montou a Inova, e aí isso foi, né, de 2000 a 2012, até 2010. Em 2011, a gente montou a Inova. É porque foi no final do ano, né? Foi setembro de 2011. Então, em 2012, quando a gente estava procurando contador, nós saímos 2011, no centro de Valadares. Já. Foi ele que abriu. O primeiro contador que abriu. Então, aí a gente... Assim, eu tô contando a questão da experiência, do meu relacionamento com a contabilidade. Eu fiquei 10 anos num relacionamento extremamente transacional, no qual eu ligava, pagava o imposto ali e pronto. Né? E aí a régua que eu tinha era, tô pagando menos, tô pagando mais. Quando pagava mais eu reclamava, quando pagava menos eu ficava feliz. Ponto. Você reclamava também, não? Porque tem cliente que quando paga mais reclama, quando paga menos ele reclama também. Porque acha que você errou, né? Ele falou, deixa eu arrumar com... Tem gente que é aborrecido, não tem jeito. Não, o que aconteceu? Veio muito baixo esse mês, outro mês eu paguei mais, esse mês eu paguei menos, tem alguma coisa errada aí. E eu fiquei 10 anos nesse relacionamento e achava que era assim que funcionava. Quando a gente foi montar a Inova, primeiro que o Alan fez uma pesquisa. Ele já tinha feito FGV, essa parte tributária, eu ainda não tinha feito, que eu fui fazer FGV depois, que a gente já morava em Valadares. Na verdade, eu tinha quebrado, não tinha feito a matéria, mas eu tinha quebrado, e um dos motivos da gente quebrar era não reconhecer nota de entrada de produto, porque a Secretaria da Fazenda veio, cara, deu uma multa, foi legal a multa, não foi multa, então... Eu já entendia de ST, de como é que tinha que fazer. Não, e depois de uma pancada dessa, você não quer outra não, irmão? Você não quer outra não. Aí ele pegou e falou assim, hoje nós vamos no contador. Falei, diferente. Aí chegamos lá, vamos abrir o CNPJ, vamos no contador. Sentamos lá, Luiz Ferrari. Sentamos no escritório dele lá, uma estante cheia de livros, já gostei. Aí ele... Um cara técnico, sabe? Muito técnico. Aí ele pegou e falou assim, esse negócio de vocês não vai dar certo, não. Aqui não. Aqui em Valadares não vai dar certo, não. Mas... Já achei estranho. Eu falei, consultor, contador, consultor, como assim, né? Aí ele falou, não vai dar certo, mas o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, vou orientar. E desde então, a gente foi criando um relacionamento, tanto que hoje o nosso departamento pessoal, que é a Grazi, nossa colaboradora de departamento pessoal, ela trabalhava na contabilidade, ela era meu departamento pessoal na contabilidade. E hoje ela é colaboradora nossa. Então, assim, e a gente não tá mais com essa contabilidade. Anos depois, esse mesmo contador... Então, assim, a gente tinha rituais com a contabilidade. Ia lá, ligava, tomava café. Ele foi no escritório várias vezes. A gente conhecia todo mundo do escritório. Tanto que a Grazi até trabalha com a gente hoje. E aí, um tempo depois, ele pegou e falou assim, nossa, esse negócio de vocês é bom. Vamos montar para açougue, para padaria, para material de construção. Nossa, eu tenho uns clientes aqui de material de construção que é muito bagunçado. Vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Então, assim, é o relacionamento. Muda completamente. A gente tem que quebrar essa cultura. Porque a gente joga no mesmo time. O propósito de vocês é o mesmo. É igual a gente. Se a farmácia vai bem, a gente também vai bem, né? O nosso portfólio é o cliente.
Com certeza, o mais interessado ali é o que tem que ser sempre o cliente, a gente tem que estar sempre olhando para ele. Vocês falando aí de imposto, na semana passada eu estava lá no Clex, aí o Flávio falou uma coisa lá muito interessante. Uma pessoa fez uma pergunta: Flávio, mas e agora? Tem algum jeitinho, alguma jogada, alguma coisa que você aprendeu aí para poder fazer com essa história dos 50 mil, acima dos 50 vai ter que pagar os 10% e tal? Ele: não, vou jogar aqui, vou ter uma coisa aqui que é matadora, vou ensinar vocês. Paga. Não tem outra coisa pra fazer. Pagar, tem que pagar. E assim, ele é um cara bilionário que já fez 6 empresas aí que chegaram a 1 bilhão. E, cara, não tem outro caminho. É pagar. E no contexto dele, assim, não é que ele vai pagar o que não deve ser pago. Sim. Ele vai pagar o que tem que ser pago, né? Então, Sim. assim, se é investimento de uma empresa na outra, ele está transacionando pela holding lá, não vai acontecer. Sim. Mas se é retirada dele para manutenção da vida dele e da família, ó, paga, Tem que cara. pagar. Acabou. Não vai colocar o carro na road que é de uso pessoal, né, sem Sim. engate, né? Sim, sim. Se não tiver, por exemplo, porque aí, nesse caso, se fizer isso, tem até confusão patrimonial. Pois é. Cara, isso pode dar um problema gigantesco. E é isso, assim, eu vejo a Lidiane falando dessa coisa de reforma tributária, embora a gente não tenha nem finalizado, a gente combinou que ia ser 3 blocos, nós fizemos uma confusão aqui, mas vai dar certo. Mas a questão da reforma tributária, que já estão falando há bastante tempo, a gente já teve algumas conversas Sim. sobre isso, né? A gente achou que esse ia ser o único problema. Não, os estados estão mudando ICMS a bel prazer, né, cara? Parece que Sim. alguém acorda lá e falou: opa, preciso fechar um rombo aqui, vamos criar um jeito diferente aqui de Sim. cobrar o ICMS da farmácia. Cara, isso tá me consumindo muito, enquanto gestor lá da rede, enquanto tentando dar um pouco de direção para as farmácias, porque tem muita contabilidade que, diferente de vocês, Sim. não estão dando conta de orientar os clientes, cara. A gente vê o mercado muito parado. Tanto a parte dos empresários, porque esse ano, 2026, teve a mudança, mas muito pelos bastidores, é um ano teste. E os Isso. empresários não sentem nada, a gente está sentindo que eles, a boa parte, não todo mundo. Estão na água morna, né? E aí ano que vem realmente começa, aí vai mexer no fluxo de caixa, vai mexer em muita coisa, assim como as contabilidades também. A gente está fazendo bastante evento, a gente está fazendo evento presencial, evento online, mas são poucas contabilidades que estão indo pelo mesmo caminho, até para levar orientação. É legal fazer algumas coisas maiores, mas eventos pequenos para mostrar para o empresário, para ele fazer perguntas. Mês passado a gente fez um dia 12, né? É de 12, mas aqui a questão da reforma tributária, estão achando que vão mudar o governo, que vão prorrogar, Não vai. que esse negócio não vai A acontecer. reforma começou lá em 2023. Então, Sim. assim, a gente veio, igual você tava acabando de falar aí, a gente falando dos blocos, né, já quebrou um pouco aí esse... Não, tá tudo certo. A gente vê alguns estados fazendo muita mudança, pegando produtos que são tributados, jogando para substituição, cobrando, vai começar a cobrar a ST em cima do MVA, vão querendo cobrar também em cima do PMC, então tá virando uma bagunça no geral. Em todos os estados estão articulando para isso. Então, se um estado fez, deu certo, os demais vão pegar o mesmo decreto e vão sair replicando. Então, não tá fácil o cenário tributário, a gente fala, todo dia tem uma mudança, todo dia tem uma nova atualização. E o empresário precisa entender mais de gestão, mais de tributos também, porque com a reforma tributária, emitir uma nota fiscal errada vai pagar mais imposto, então vai ficar para os dois lados. Aí a contabilidade tem que ter mais contato com a empresa na ponta ali, não achar a contabilidade como mal necessário, ter comunicação entre as partes que os dois ganham, porque a contabilidade também precisa da empresa ali. Eu vejo assim, o onboarding, né? A parte de chegada do cliente, né? Eu acho que a gente está cuidando muito disso lá. Recentemente a gente criou um gerente de sucesso de onboarding. Tem situações que você não precisa falar com o cara, né? Mas, mandei a guia para pagar. Cara, se ele entender o cálculo, não precisa falar mais da guia. Sim. É falar como que ele vai praticar a operação dele para ter a elisão correta para emitir a guia correta, né? Isso. Então, vai zerar o jogo de novo. O que é hoje não vai ser depois, vamos ter que refazer tudo, né? É mais ou menos isso, né? Isso. E é uma coisa nova, né? Todo mundo tem que aprender junto. A gente é um sistema tributário novo, não tem jurisprudência pra gente se basear o que pode... Porque hoje a gente tem um sistema antigo. Vai zerar o jogo. Sistema antigo, então fala assim, não posso faz exclusão na base de cálculo que tem essa tese. Hoje a gente tem muitas teses jurídicas aí, então com isso vai zerar o jogo e vamos começar tudo do zero. Todo mundo vai ter que aprender e se adaptar ao novo sistema. Então o governo dá as coordenadas e a gente tem que
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Já que nós estamos falando de tese jurídica, esse é o ano das teses, né? Essas empresas de recuperação de crédito vão nadar de braçada esse ano, porque o ano que vem também... Esse é o último. Eles vão começar, ainda vão poder fazer as 5 anos atrás. 5 anos atrás, né? Então, vai começar a reforma tributária em 2027, então eles vão pegar ali para trás, ali até 2022, vão trabalhar nesse período aí. Então vai Nos ter últimos trabalho planos. para eles até 2032. Não, até 2030, né? 31, Isso. porque eles vão pegar 2 anos. Isso. Depois disso acaba essas empresas, porque hoje assim, hoje a gente quer hoje a gente tem pessoas no escritório que estão lá só para atender essas empresas que oferecem isso para cliente. Acaba as empresas, não, acaba as teses que elas trabalham hoje, né? Porque Isso. eles vão ter Tipo outras teses tese. lá no futuro, né? Porque assim, o que mais tem é a empresa jurídica batendo nos clientes. Vamos fazer recuperação de crédito porque tem essa tese jurídica. E o que vocês acham disso? Na grande maioria das vezes, assim, sem querer comprometer, pelo amor de Deus, mas o que eu falo para os meus clientes? Eu vou dar a minha opinião sem base se está certo ou errado. O cara liga lá e fala, o cara mandou aqui que eu tenho 500 mil para receber. Eu falei, tá bom, pede a memória de cálculo para ele, porque você tem para receber, você tem que saber de onde veio. Sim. E qual que é a segurança que amanhã ou depois você recebeu, ou por restituição ou por compensação, o governo não vai fazer uma conta e vir te cobrar os 500 mil, dos quais você já pagou 100 mil de comissão, 150 mil de comissão, que você não vai conseguir. O que vocês pensam disso? Às vezes chega empresário, igual você falou, 500 mil reais. Tá, quanto você pagou de imposto? Mas o que acontece? Eles falam Às que vezes você não tem... pagou. Não pagou e ele quer restituição. Aí como é que você vai restituir esse dinheiro aqui, cara? Você não pagou esse imposto. Tem que tomar muito cuidado. Tem empresas que fazem um trabalho sério, mas tem empresas também que fazem um trabalho que fazem a mais, que tem que tomar muito cuidado. Porque É assim, muito arriscado. tem clientes que o cara fala o valor que vai recuperar antes mesmo de analisar os dados. Fala assim, mas como é que esse cara tá falando pra você que vai recuperar 500 mil, 200 mil, 300 mil reais, sendo que ele não tem nem seus dados, só como CNPJ? Não, ele falou que consultou pelo CNPJ. Eu falei, não tem como. Não tem como, ele tá com o Não tem teu como. certificado que dá acesso. Só pelo seu faturamento é que ele já sabe. Não tem como. Então, assim, o que mais a gente vê é empresas que fazem esse trabalho tendo problema, porque faz a recuperação de crédito, a Receita Federal E a não Receita consegue... tá começando a vir agora, né? A Receita não consegue analisar, tem um período para a Receita liberar ali esse crédito, ainda mais quando as empresas estão optantes pelo Simples Nacional, tem um período ali de 60 a 90 dias para poder liberar esse crédito depois que dá entrada, então ela libera esse crédito, mas não é que liberou o crédito que está tudo ok. Ainda tem 5 anos para eles poderem validar se realmente esse crédito faz sentido. E aí, quando tu tá fechando 5 anos, a Receita Federal vem, aquele crédito que você recuperou no período tal, você vai ter que me voltar aqui com juros e multas, mais as correções, E porque mais o crédito... uma outra multinha pra você não fazer de novo. De novo, que o crédito está indevido. Então, se o cara pegar lá um X valor, ele vai pagar o triplo, muito mais do que ele pagou. Então, tem clientes que não conseguem mais liquidar esse débito. E tem algumas recuperações, por exemplo, o cara estava no Simples Nacional, mudou para o lucro real. Então, ele tem um estoque lá, o estoque que ele tem, que ele não foi vendido, mas que está lá. Nesse caso, ele pode fazer esse aproveitamento de crédito em cima do estoque. Vendeu, passou, não recupera mais, mas o que tem em estoque ele consegue. Aí tem que analisar o que comprou que era tributado, o que era substituição, e aí em cima disso fazer. Por exemplo, agora em São Paulo a gente teve a mudança, A né? mudança. Acabou o ST aqui. Acabou o ST. Aí tem que fazer levantamento do inventário, protocolar... 24 vezes, né? 24, e por exemplo, a gente está vendo, eu estava até conversando com um rapaz ontem na feira, que a contabilidade não fez. É importante o empresário ter ciência, entender um pouco dessa parte de contabilidade, até por isso. Porque, por exemplo, ele mudou, ele poderia ter feito a recuperação de crédito da mudança, não foi feito, ele não estava sabendo, e aí é um dinheiro que ele está pagando, o ICMS dele saiu de 9 mil, foi para 42. O problema, assim, a gente até analisou de uma cliente, e o número, eu vou lembrar do número aqui, porque está recente. Ela vendeu em dezembro 278 mil de medicamentos, pagou 11 mil de substituição tributária, no modelo que tinha. Em janeiro, ela vendeu 248, só que ela não precisou comprar a mesma quantidade que ela comprou em dezembro. Então ela gerou um crédito muito menos, e ela comprou mais genérico similar, que é 12% só aqui também. Então ela teve um débito próximo e um crédito muito pequeno. Pagou 25 mil de ICMS. O cliente vai sentir porque a substituição tributária ele paga ali dentro da nota fiscal para o fornecedor, né? Então ele não sente quanto que ele está pagando de imposto. Ele acha que aquele valor só é o custo do produto, porque quando ele vai cobrar dentro da nota fiscal, vem embutido ali a substituição tributária. Essa é a sacada mesmo. Ele não sabe nem que ele está pagando. Ele não sabe o que ele está pagando. Então agora, com a mudança, ele vai pagar a guia de ICMS. Então ele vai ver quanto o valor do tributo que ele está pagando. Se você parar para analisar e para calcular, hoje ele está pagando menos imposto do que ele pagava antes.
mas ele não tem essa Ele sensação recolhe. porque ele pagava dentro da nota fiscal. Então, como ele pagava esse valor para o fornecedor, então, por exemplo, a nota fiscal é 10 mil reais, um exemplo. Vamos pôr que 2 mil reais na subvenção tributária. Ele paga os 12 mil para o fornecedor e ele tem na cabeça dele que ele está pagando os 12 mil, que é o valor do produto. Mas só que não é, tem 2 de subvenção tributária que ele já está pagando ali. Porque o Estado cobra em cima do MVA, cobra em cima do PMC e nem sempre maior ele vai preço conseguir ali. vender daquele valor. Agora, hoje, com o ICMS, ele vai pagar o valor do imposto de acordo com o valor que ele vendeu o produto. A minha visão o MVA era mais legal. Alguns itens compensam, outros o MVA era não. mais legal. Para genérico similar, o MVA era muito mais legal. É É porque daí o aproveitamento Tem- do crédito é menor. é menor. No do ICMS. Esse é agora. Agora Agora, se aproveitasse o valor Agora, se cheio, pagar, aí sim. se pagar sobre o PMC, por exemplo, o Estado do Tocantins cobra sobre o PMC. aí é para quebrar a perna do tio. Aí, E aí tem que tomar cuidado também, por exemplo, de novo nessa parte do empresário entender. O preço é para ter reduzido. Então o preço do medicamento ele vai ficar um pouco mais barato na hora da venda. Até reduziu. Nessa cliente lá a gente olhou, ele reduziu realmente o que deveria da substituição tributária. Porém, o desembolso foi maior de qualquer Sim, jeito por sim. conta dessa Mas situação. eu falo assim, ó, por exemplo, que às vezes o empresário ele não tem a noção, aí a pessoa pode falar, não, mas você vai comprar aqui mais produto, mais não, barato. você tá comprar mais barato. Você tá comprando Porque seu imposto. o vendedor quer vender. A gente viu que ela comprou mais barato, mas não foi no percentual todo. Não foi né? certo. Essa Foi parte foi certa. No crédito, ela realmente... só do referência. É porque o grande medo de todo mundo era isso que o Farlon falou. Mudou. O fornecedor, será que ele vai ser malvado e manter o de preço, né? manter o De preço manter. cheio? Não, ele E não ele tá manteve. Ele pagando. realmente Sim, baixou, reduziu. É. Até porque tem uma outra coisa que acontece hoje em dia em compras de farmácia, que é a cotação, né? Sim, Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma empresa, só tá aqui em São Paulo, eu acho que ela tá indo para Minas agora, que ela tem um sistema de cotação que ela cobra do distribuidor, é declarado isso. É diferente, sim, porque a farmácia não paga. Quem paga é o distribuidor. E o distribuidor, além de pagar, tem que vender mais barato, porque senão não ganha a cotação. sim. Tá funcionando, cara. Essa cliente, por exemplo, usa... É o Rafael lá, a Covalente. Ela tá usando e compara com outro sistema e, ó, tá funcionando. Então, assim, não baixar o custo é um risco Sim. pro fornecedor, sabe? É porque se ele não baixar o custo, vai viabilizar muito o valor do produto na ponta, né? Então, assim, ele tem que vender o produto. Então, é uma cadeia, né? Um dependendo do outro, né? E se ele não abaixa, o concorrente abaixa. ele Alguém perde ganhou a cotação. prateleira de Sim. alguém, né? Exato. E o que vocês veem, pensando para os próximos anos, para o mercado farmacêutico, reforma, tudo que está acontecendo? Cara, olha, tem que respirar, viu, bicho? Porque nós vamos ter que trabalhar muito. Muito. Nós vamos ter que trabalhar muito Sim. e muito a parte de educação e aproveitar bem os exemplos. Por isso que a gente tem que estar relacionando com o mercado, entendendo o que está acontecendo em outros lugares. A gente tem que tentar prever, construir cenário, ficar amigo do Excel, Sim, né? importante. Porque nós precisamos trabalhar com previsibilidade. Previsibilidade, é esse o nome do jogo. Você falou aí, esse ano está só testando. O ano que vem começa a mexer no fluxo de caixa. Pouco ainda, mas Sim, mas já começa. já começa. Quem não tiver... A gente hoje lá na Inova, que não estou falando de varejo, lá na Inova, esse ano a gente vai recompor caixa. Sim. Diminuindo o custo, colocando inteligência artificial em Sim. tudo que a gente puder, tudo. AI first mesmo. Sim, Se eu vou fazer copo, a inteligência artificial consegue fazer o copo para mim ou não? Que se ela conseguir fazer o copo, amigo, tá certo, é ela que vai fazer o copo, não é o outro não. Então, mas pelo fato de realmente ser mais em conta e Sim. pelo fato de ser muito confiável, pelo fato de ser reprodutível várias e várias vezes, Sim. né? Então, a gente vai ter que transferir esse know-how para a farmácia, porque o problema não é só a tributação, sim. mas a tributação vai imputar um problema de fluxo de caixa, que eu acho que esse é o principal. E a reforma, a gente fala muito sobre isso. Ela é sobre imposto, mas ela é muito mais sobre gestão. Operação. É, É porque o fornecedor vai querer te vender o produto ou o distribuidor ali, vai querer... Como é que vai ficar a questão do pagamento do imposto? Então, assim, vai... Não, e Vai aquele apertar. negócio, né, cara? Se o cara me vendeu a água, eu aproprio do crédito se ele tiver pago o débito dele. sim. Isso. Se ele não pagou o débito dele, eu não aproprio do crédito da água. Você imaginou, cara? Que Assim a como o fornecedor também, quando ele vende, se a pessoa não pagar ele, já gerou o débito automático para ele.
E você acha que o fornecedor vai querer vender É um a prazo a analisando o mercadoria outro. e ainda pagar o valor do imposto? Então, assim, vai apertar o mercado. Então, assim, hoje a gente pode se dizer que 80% ainda não estão preparados, não tem um fluxo de caixa saudável para poder absorver isso. E o tempo está passando. E a gente está com taxa Selic alta, para pegar capital de giro em banco também não está fácil. A gente estava conversando agora há pouco sobre questão de taxas, então a inflação está muito alta. O banco também está tendo as dificuldades em liberar crédito, não está muito fácil o mercado. E geral. subsídio de crédito que a gente, assim, sinceramente, eu imaginava que nessa época, no contexto que a gente tem, eu falei isso para a Lidiane várias vezes, eu já vi esse governo subsidiar taxa de juros para elevar consumo, algumas vezes. Essa é a regra. A economia vai mal, eleva o consumo, jogo para frente, né? Não resolvo, mas jogo para frente. Sim. E não estou vendo isso acontecer. A gente O 0,9% lá de fluxo de caixa não está rolando. Sim. Então, o que você falou é muito legal. Agora também, você imagina o risco. Eu pego dinheiro para pôr no meu fluxo de caixa para antecipar o imposto. Quando que eu pago essa conta? É difícil, porque aí você vai ter que levar o preço do produto, vai aumentar, igual você falou, você tem que usar a estratégia igual inteligência artificial, reduzir o custo operacional, o máximo que você conseguir. Faz caixa agora. Vocês estão vendo aí, ó, você é dono de farmácia, dono de qualquer negócio do mundo. Brasil, né? Do mundo não. Presta atenção, faz caixa agora, não deixa para fazer caixa depois não. Se você for fazer caixa depois, o custo do dinheiro pode ser impeditivo e detalhe. Quem que regula o mercado? Todo mundo, de alguma forma, tem alguma influência. Sim. Mas se você tentar influenciar o mercado, aumentando muito o custo da tua mercadoria, mas o resto do mercado estiver muito estruturado e não aumentar, você vai perder venda, perdeu caixa. Como é que você paga a conta? Sim. Então o empresário tem que ser mais estratégico agora, ele tem que sair mais do operacional, né? Ser mais estratégico para poder realmente continuar no mercado. O mercado não está fácil. Então hoje a gente fala assim, aquele sonho que tinha 10, 20 anos atrás, que era, vou abrir um negócio, vamos colocar para funcionar, focar em pagar fornecedor e o colaborador, e depois a gente vê o restante das contas, essa fase já passou. Então agora tem que ser mais estratégico, tem que planejar, precisa de ter pessoas que ao lado que tenha conhecimento do negócio para poder dar certo. Eu gosto um pouco dessa brincadeira de futurologia, assim, com muitas ressalvas, né? Tudo que a gente falou é o que vai acontecer. Assim, mas com muita consciência e muita responsabilidade, né? E mais uma vez eu acredito nessa questão de cadeia. Quando a gente olha para a Rede Nova, e aí falando um pouco do nosso negócio, eu vejo muita era da inteligência artificial. Muito, muito, muito. Ganho de produtividade. Eu acredito que Mas não o sonho da inteligência artificial de você colocar um robô em casa. Não. Como é que... Não é fazer pergunta. Não, é ela te entregando o que realmente faz sentido. Isso, então é só... se eu pegar a inteligência artificial, abrir uma loja e colocar para funcionar... Não vai rolar. Hoje ainda não. Aí é a questão aí é a questão das cadeias, né? E aí eu penso, é a mesma coisa, na base lá da neurociência, né? O gestor, o proprietário, o dono, ele precisa ter um mindset que ele vai transferir para o colaborador, que vai transferir para o cliente. Então, é a cadeia. E aí, pensando nessa mesma cadeia, a rede, enquanto propósito de transferência de know-how para a farmácia, que vai conseguir transferir para o seu colaborador e que vai resultar no cliente final lá, que é a venda. Porque, no final das contas, tem que vender mais. E eu vejo a inteligência artificial... como um boom muito grande, até maior do que foi internet mesmo. Por quê? Hoje, a gente consegue ter os agentes... A gente ainda usa muito a inteligência artificial como uma secretária para fazer uma pauta de reunião, para uma agenda... Mas a revolução, ela está nos agentes autônomos. Então, por exemplo, posso ter um agente autônomo um analista de mercado. Um analista de nota fiscal. Um analista de nota fiscal. E ele precisa de contexto, né? Primeiro, mindset de quem vai trabalhar com isso. Porque se eu fizer a primeira vez, vou num exemplo mais simples. Eu sou designer gráfico. Eu faço uma história que aconteceu? Eu vou contar, eu tenho não exponho os coleguinhas, não. A história é tua, do fluxo de caixa. Ah, sim, não, minha pode contar. Eu achei que era outra história, era dos 6 dedos, né? Porque, por exemplo, vou só concluir meu raciocínio. Eu tenho um designer gráfico que ele faz arte.
E aí eu fui fazer o Phylon, só que ele saiu com 6 dedos, ao invés de 5. Isso é muito comum, né? Sim. Ao invés de eu calibrar, eu falo assim, esse negócio não funciona, nunca vai fazer como eu faço. Eu acredito, e aí futurologia com responsabilidade, eu acredito que a gente vai entrar numa mudança a nível de pessoas mesmo, de estruturação de equipe, que a gente deixa de ser um triângulo de operacional, tático e estratégico e passa a ter um losango. Que você tem o estratégico, o tático cada vez maior e o operacional cada vez menor, falando de pessoas. Porque a inteligência artificial, ela vai substituir muito esse operacional, Sim. muito. Eu tenho 6 designers gráficos. Se eu conseguir calibrar um agente autônomo de designer gráfico, eu preciso de um designer que sabe comandar. Então, ele é muito mais tático do que operacional. Só que E os meus outros 5 eu vou mandar embora? De forma alguma. Eu vou usar eles para fazer análise de mercado. Eu vou, entendeu? A gente precisa do ser humano cada vez mais Sim. mandando se a gente não fosse mais Dando louco que o comando. Batman, aí sim a gente talvez mandasse embora. Mas sempre tem muito serviço e tem muita coisa nova para fazer, E a gente inclusive tá sempre dentro do pensando no design. futuro, pensando no É. crescimento. Então, assim, ó, você tá fazendo para farmácia, agora você vai fazer institucional, agora você... E é interessante isso que você está falando, porque essa estruturação e esse processo de IA obriga outras empresas também a se adaptar a esses processos, por mais que não queira se adaptar, mas vão ser obrigados, porque, por exemplo, você tem um colaborador que exerce bem essa atividade. Uhum. Um exemplo fictício, vamos dizer que eu tenho uma empresa do mesmo segmento, eu vou contratar ele para trabalhar na minha empresa, ele não vai ficar, Ele não tem ambiente. porque quando ele tem... chega lá ele fala assim, não, aqui é muito manual, eu tenho que fazer ainda esse design aqui, tenho que, como é que é o nome do programa mesmo que faz lá? Esqueci agora, rapidamente, É esse aí mesmo. esqueci. Eu contratei uma Aí vai plataforma lá e tá e todos... Eu vou ter que ir lá fazer. Não, é muito manual. Na empresa do Alan que eu trabalhava, mas a Leidiane tinha uma inteligência artificial que eu só acompanhava e dava os comandos e tal. Então, assim, querendo ou não, o mercado força todo mundo se adaptar com a inteligência artificial e a nova era, né? Então, todo mundo tem que se adaptar para essa nova era. E aí fica a pergunta: como é que vai ficar o pessoal que fala, o cara chega no escritório e fala assim: eu sou analista. Tá, mas como você é analista? Me explica. Como é que vai ficar a questão do profissional no geral, falando de Cara, eu acho que a de gente pessoas. Mas então, eu acho que aí a gente tá jogando uma responsabilidade que não necessariamente é das pessoas que trabalham na nossa empresa, mas é nossa. Sim. A gente tem que educar. Aí tá um grande diferencial. A gente teve contato com eu saí, a gente tava numa apresentação, cara, e toda vez que eu vou para esse lugar, cara, eu falo, não vão me vender nada, velho. Não vão. Dessa vez não. Dessa vez eu tô que capaz. Cara, eles fizeram uma apresentação, veio um contexto, eu saí, fui no banheiro, a hora que eu voltei, ele já tá assim, com o olho brilhando. Eu falei, eu preciso disso aí. Eu tô precisando disso aí. Eu falei, é mesmo? Vou ter que levar. Eu vou ter que levar. Porque fez sentido, porque o que o cara falou, que é o Léo Soares, ele falou muito, assim, inclusive frequenta vários mastermind, Sim. enfim, é um cara que pivotou a carreira recentemente. De tanto usar, ele falou, olha, por que eu uso e minha empresa rende mais? É porque eu sei como isso pode, eu entendi como isso pode me ajudar a fazer mais, a render mais, a trazer mais caixa e tal. Então a gente comprou uma consultoria lá para fazer o coachamento disso. O nosso profissional, Matheus Marchetti, ele tá lá. Ele é o nosso head, né? Ele é o nosso head lá de inovação, é um cara engenheiro, tem muita qualidade ali naquela pessoa e a grande qualidade, assim, é o tempo, é estar pronto no tempo certo, né? Ele já estava olhando isso, a gente já estava promovendo a formatação dele enquanto profissional, enquanto pessoa, para olhar isso há mais de um ano. A hora que a gente estava vindo para cá, apareceu num grupo lá, Rede Nova. Ele falou, Marchetti, o que é isso aqui? Eu falei, não, isso aí é... Resolveram dar um destaque, porque eu fiz num tempo mais rápido o negócio aqui, deram um destaque para nós lá. Fiquei muito feliz com isso. Falei, bom, aí é onde que eu falei que a gente está transferindo para as pessoas. O Matheus, ele é incrível, cara. Mas a ambiência que ele está tendo para aprender e tal, talvez em outras empresas ele não tivesse. Sim. Então, se a gente for uma empresa que realmente apoiar esse aprendizado e souber investir nesse tipo de aprendizado, porque é difícil, cara. Hoje a gente sabe, a maioria dos empresários, você fala, olha, eu vou trabalhar te prestando uma consultoria. Ele não sabe tangibilizar a consultoria.
A gente fica fazendo conta. Faz sentido, a gente compra porque faz sentido, Sim. né? Agora, o que a gente tá falando aqui é de fazer sentido exponencial mesmo. Mas que às vezes o cara contrata e acha que a consultoria vai fazer tudo, né? Não vai. Consultoria exatamente não é a que faz, né? Não Consultoria é. te aponta o Ponto que de fazer. Mas É outro assim, jogo. só nesse mindset, nesse mapa mental da futurologia, então assim, a inteligência artificial ela muda a forma como a gente está acostumado a fazer. Mas ela só muda, que aí eu vou cair exatamente no que você falou, educação e gestão. Ela só muda se eu tiver educação, se eu tiver o mindset para aceitar ela. Porque se eu falar assim, não, eu faço melhor, eu não preciso disso, eu não vou conseguir evoluir. Então, primeiro é a educação, é o mindset da pessoa, ela entender que ela não vai tomar um lugar dela, não vai tirar emprego. Pelo contrário, ela vai dar possibilidade de eu pivotar a minha carreira. Porque eu deixo de ser um especialista em designer gráfico e passo a ser um generalista. Aí o analista, como hoje, vai ficar obsoleto mesmo. Porque aí eu dou o comando para o designer gráfico, eu dou o comando para o videomaker, eu dou o contexto de mercado, eu pego a análise para conseguir falar assim, não, isso funciona mais na região tal, isso, então eu estou pivotando e não sendo substituído, mas isso passa pela educação. Se eu não tiver mentalidade, essa mentalidade de prosperidade, de pensar no próximo passo, eu vou estar o tempo todo barrando isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a gestão. Se, por exemplo, o Alan tem uma empresa e ele precisa de 6 para fazer um serviço que na minha eu faço com 1, quem que tende a ter uma sustentabilidade financeira e uma permanência no mercado e uma prosperidade no mercado? A empresa. Ou pensando diferente, o que essa empresa que faz com 1 não faria com 6? Não faria com 6, entendeu? Sim. É o ganho Porque exponencial. o caminho de todo mundo pensar em inteligência artificial é que vai destruir emprego. O que eu estou querendo trazer aqui não é que vai destruir. A gente vai dar potência para as Sim. pessoas. É isso. Potência. Até porque tem coisa que a inteligência artificial nunca vai fazer. A empatia, o relacionamento. Então, a partir do momento que eu me livro de tarefas operacionais, sobra tempo para eu analisar, para eu ler mercado, Cuidar mais para eu relacionamento com o Já gerir, tá fazendo empatia, viu? que é o que vai trazer. Sim. Então, no final das contas, nós estamos falando de futuro, mas é o que a gente fala há 10 anos. É educação e gestão. E aí agora como é que a gente vai fazer empatia e relacionamento com essa nova geração que gosta de WhatsApp, não gosta de fazer Vamos ter que ligação? entender eles, cara. Vamos. Vamos ter que entender eles. Sabe o jeitinho humilde do Alan falar assim, putz, tem hora que eu falo umas coisas que eu não devia falar? Vamos ter que fazer esse exercício mais frequente, porque ou eu me adapto, Porque ou eu tô fora. o mercado no geral tá novos consumidores, né? Uma leva de o consumidores cliente é diferente, outro, né? né? Cliente outro cliente. A questão também da mão de obra também tá diferente. Acabou aquela tradição do cara entrar na empresa e falar assim, eu não posso sair daqui por um período X, porque senão eu vou queimar minha carteira. Hoje o colaborador entrou, não gostou, na primeira semana ou ficou um mês ali, não, tchau, bora, não quero ficar mais, não faz meu tipo, não gostei, não é o que eu pensava. Então, quanto tempo passa, mais as empresas têm que investir em cultura, em acompanhamento, em gestão. Ambiente. Eu sou meio que apaixonada por pessoas, né? E eu sou bandeira em inteligência artificial, então, assim, não é contrário. As coisas andam juntas. E eu, se olhar a faixa etária de colaborador nosso, a gente trabalha muito numa faixa etária. Agora, tá um pouquinho mais alto, mas durante muito tempo foi ali a faixa dos 22, 23 anos. E particularmente, eu acho que é o futuro. A gente não tem que ficar falando, é melhor, é pior. Não é uma questão de medida, é uma questão de adaptação mesmo. Sim. É o que está aí, até porque é o nosso cliente, a gente vai se adaptar, é o mercado consumidor e a gente precisa entender. Eu gosto muito de gamificação, é uma coisa, falando de gestão de pessoas, colaboradores. Gamificação, falando de cliente, informação, eu gosto muito do choque cultural, então às vezes eu tenho um colaborador que ele já tem, 30 anos de casa. Eu coloco ele junto, é o neto ensinando o avô a mexer no WhatsApp. Porque aí eu pego o melhor, é sério isso, eu pego o melhor dos dois mundos, sim, entendeu? Eu pego o potencial que o menino tem ali, que para ele é natural, ele já nasceu com o tablet, com o celular na mão, e eu pego uma geração que tem essa questão dos valores morais, que já tem
É igual, tempo de vida, né? E eu coloco os dois juntos para fazer um squad ali e trabalhar. ontem nós tava brincando, o rapaz tava com o celular e falou, não sei mexer nesse celular aqui. Aí o outro falou assim, não, calma aí, vamos caçar um menino de 10 anos que tá passando aqui na rua, que ele vai dar as instruções pra nós, como é que nós vamos E usar ambos- essa ferramenta no que- celular. Você E sabe ambos o que se eu tô sentem valorizados. tentando incluir aqui, eu acho que faz sentido, que surgiu a palavra aqui, mas a Lidiane, ela faz um negócio muito bacana lá, que é o processo de seleção. Muito bem feito. Aí depois tem o onboard, aí depois tem os rituais, aí depois tem Feedback, madrinho, meta. padrinha, quando o cara entra, padrinho ficou ruim, madrinha e padrinho, quando ele entra, que vai fazer a garantia de que ele entendeu como é que Sim, funciona sim. e tal. Tudo isso a gente gostaria que se traduzisse na cultura, né? Então, o que nós estamos falando é assim, a cultura da empresa que não promove, que não educa, que não está do lado, que não muda a sua forma de falar. E eu tenho mudado muito a minha forma de falar lá dentro do escritório mesmo, cara. Nossa senhora. Tem brincadeira que eu fazia antes, cara, que se eu fizer hoje, eu acho que eu vou pra rua, eu tô preso. Não dá pra fazer. Não tem jeito. Você tem que. A gente vai mudando. Você tem que se adaptar. Sim. E essa geração que tá vindo é uma geração inteligentíssima que ensina pra gente o tempo todo. Eu tô com um menino lá com a gente, o Gabriel. Não, ele me fala, ele vê umas coisas, a gente tá, ele é o filmmaker lá hoje, ele cuida da parte de mídia, ele vê umas coisas assim que eu, cara, como é que eu não vi isso? Como é que eu não pensei nisso? E muito rápido. Muito... Tem que ser humilde pra ouvir ele, né? Sim, com certeza. E falando assim um pouco de Rede Nova, né, preparado para o futuro, a gente está cada vez mais trabalhando no ecossistema, né? E é muito sobre isso. Você ouvir o cliente e ver, puxa, eu sou contabilidade, ok, mas eu vi que o meu cliente Rede Nova, ele pode ter uma necessidade de de um recrutamento e seleção. Por que não trazer esse processo? O seu cliente vai te dando dicas do que ele precisa. Sim. Hoje, na rede, de uma forma geral, a gente não é só mais o licenciamento de marca. E, às vezes, a gente tem que até quebrar paradigmas. Porque vai ter coisa que seu cliente quer que no passado você falou assim, não, mas... Teve um cliente que falou uma vez assim, a rede tinha que me emprestar dinheiro. Cara, o dia que eu escutei isso, eu falei, meu Deus do céu. A gente Hoje já te tá empresta. precisando, tá precisando de mais Na alguma hora é um coisa. choque, mas Aí depois- eles de dinheiro, tá precisando de mais alguma coisa, porque os nossos gerentes de sucesso, eles fazem esse relacionamento. Então, eles têm um contato muito íntimo ali, íntimo no sentido de conhecer a farmácia com a sua carteira. E aí chega num ponto e fala assim, nossa, você já me ajudou demais, preciso de mais alguma coisa de dinheiro. Montamos uma securitizadora para emprestar dinheiro. Tá lá. O que era uma brincadeira, né? É um volume Sim. igual Virou no um banco? negócio. Não é um volume igual no banco, empresta para todo mundo. Não, de jeito nenhum, a gente não quer endividar as pessoas, Sim. não é essa a ideia. Mas se precisar e fizer sentido e a operação do cliente tiver ok, vamos embora. É o Sim. crédito Porque eu entrego fumaça. mais rápido para ele do que um Sim. banco entregaria e resolvo a vida dele mais rápido. Então fez sentido por isso. E melhora o relacionamento ainda com o cliente. Porra, aí ele vai Ele- falar assim, nossa, E vira um ecossistema. Sim. Outra coisa também, durante muito tempo, né? O cliente chega, fala assim, eu vou fazer parte de uma rede. Para quê? Para comprar mais barato. Você não ganha dinheiro quando você compra, você ganha dinheiro quando você vende. Então, você não tem que comprar mais barato, você tem que gerir com eficiência. Sim. Gente, mas se o cliente quer comprar mais barato, vamos trazer o comprar mais barato. Montamos uma cooperativa. Então, ato que não está cooperado. em todos os estados, só está no Sim. Espírito Santo por enquanto, mas agora a gente começa, me parece, por todos os estudos que a gente fez, que faz sentido levar para Minas. Legal. Você Né? volta em um lugar primeiro, deu certo. E obriga Entendeu? o cara de Minas a entrar? Não, ele entra se ele quiser, tá tudo Se certo. fizer sentido para Sim. ele, porque vai comprar mais barato conforme o Os volume. produtos né? que tem lá e tal, e é uma cooperativa de fato. E aí, daqui a pouco, você surge uma outra oportunidade de uma empresa de educação. Já que o meu cliente tem essa necessidade de profissionalismo, qual que é a sua dificuldade? É pessoas. Gente, vamos ensinar então ele a contratar, vamos ensinar ele a fazer um onboarding direitinho, esse conflito de gerações. Então, o seu próprio cliente, ele vai te falando como que você como Sim. que você expande o seu negócio. E uma Então, coisa... falando de futuro, a gente quer cada vez mais ser esse ecossistema para os nossos clientes. Isso é interessante porque você sempre tá pensando no cliente, né? E sempre tá Sim. evoluindo, sempre tá em movimento, né? É isso. E não tá parado ali estável no mercado. Claro que você já tem uma carteira de cliente Hoje legal, são já tem um faturamento 620, legal, já mas- dava de pensar em aposentadoria, não? Não. Tem que trabalhar mais um pouquinho. Estamos só começando. Mas uma Não. coisa interessante que vocês falam é, até nessa questão de criar um ecossistema, vocês parecem ser muito
vocês analisam muito para poder fazer. Porque a gente, como empresário, a gente tem tem. ideia o tempo todo. E a gente tem que tomar muito cuidado nessa ideia de, vou fazer um ecossistema, qualquer coisa que o meu cliente quer, Não, a gente tem que analisar, viabilizar para poder fazer. Você Senão você corre de perde o queimar. foco. Exato. Você queima, você perde o foco e você coloca energia onde não deveria ter colocado. Eu falo, a gente gastou 2,5 milhões numa aventura dessa aí. Que a gente achou que era o caminho, cara. E pergunta se eu tinha 2,5 milhões. Não tinha. Sim. Mas a gente gastou, aprendemos. Eu falo que o empresário, quem é empreendedor e tem na veia, o empreendedor ele abre por dia umas 3, 4 empresas fácil e fecha. Ainda bem que é só na mente, né? Não é execução, porque se fosse execução, não conseguia. Eu falava, achei esse negócio legal. Se eu abrir um CNPJ aqui, eu fazia isso, eu ganho um X. Então, aí depois você pensa no outro dia, não, acho que aquele negócio que eu tava pensando ontem não é legal. Aí é nessa hora que você vai lá no chat GPT, ou pega uma inteligência artificial, faz um clone seu, cria todo o contexto e joga nela. Fala assim, clone, estou pensando em montar uma empresa no segmento de alimentação. O que você acha? Aí ele fala assim, não mexe com isso, você tem oportunidade aqui. Tem um negócio de perfil aí que a gente teve, até eu falo que tô lendo um livro, porque eu começo a ler, a hora que eu entendi o meu esquema, eu falei, entendi já, o que eu preciso fazer. Tem um livro que chama Visionário e Integrador. Foi uma leitura recomendada para nós, o Jenny não leu ainda, mas assim, de nós dois aqui, eu sou o visionário e ela é integrador. Durante muito tempo eu falei o seguinte, eu faço sujeira, e ele Journey organiza depois. E sempre foi isso, né? Porque eu na rua... PowerPoint e Excel. Sempre foi isso. Então, assim, é por isso é legal a gente ter alguém que abre o CNPJ e tem outro que fala assim, olha, mas esse CNPJ aqui não é o caminho. Talvez não faz sentido, né? Porque não tem problema a gente abrir uma empresa e fechar ou fazer um investimento que talvez não traga retorno, desde que esse investimento financeiro não seja de forma e tamanho, não seja maquiavélico, né? Sim. Porque se ele for de forma e tamanho que você não consegue voltar, que você não consegue normalizar esse prejuízo para que você encontre na sua conta, que você não tem que se endividar. Sim. A gente vê muita gente assim, por exemplo, abrindo farmácia, a gente fala, cara, ponto, não sei, cara, esse ponto aí não é legal. Não, mas eu vou abrir. Daí depois você vai lá e fala, poxa, o cara se apaixonou pela ideia e morreu abraçado com ela. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho um cliente que recentemente eu tenho dado uma ajuda para ele aqui, uma situação, acho que o cara tava com depressão, enfim, já não falava com a esposa o que estava acontecendo. Liguei para ele, ele falou quanto que ele estava vendendo, mas ele não tinha muita certeza do que estava vendendo também. Eu falei, cara, eu vou te ligar todo dia, fica tranquilo, todo dia. E a gente, com as mesmas dicas que a gente dá apoiado em tecnologia demais para muito cliente, que tem muita tecnologia lá, a gente consegue ver a operação do cliente, a gente tem muita coisa instalada. Eu comecei a falar para ele, olha, o que você vai comprar? Ele saiu de uma venda de 10 mil, esse mês deve fechar 30. É pouco, é fácil escalar um negócio pequeno. O duro é escalar um negócio grande. Para escalar um negócio grande é o que a gente está falando aí. Inteligência artificial, cultura primeiro. Sim. Cultura primeiro. Depois você vem com inteligência artificial pra gente é um desafio, cara, manter isso tudo. O empreendedor é um monte de pratinho rodando, né? De vez em quando tem que dar uma rodadinha na vareta, senão o pratinho cai. Porque se a tua cultura não é uma cultura de tecnologia, aí nós não estamos falando de ser um Google da vida, não é disso. Nós estamos falando de ser uma empresa que assume fazer diferente, ou assume incluir nova... E tem que chegar na operação. Sim. Porque o maior ruído de interação com o cliente está lá. Não adianta só pilotar a escrivaninha, moçada. Não adianta. Tem que pilotar o atendimento do cliente lá, tem que ir lá ver. Se a gente não cuida da cultura para a gente ir lá pilotar, aplicar a melhoria, a gente corre o sério risco de achar que a nossa empresa é a melhor do mundo. Sim. Que não tem ninguém fazendo nada melhor do que eu. E aí, de repente, você vê, a gente está lá com 80 e poucos colaboradores, 82? Direto, sim. 82 colaboradores diretos, se a gente colocar, vai passar de 100, porque tem algumas outras empresas que a gente não colocou ali, passa de 100, e aí você fala assim, poxa, por que a gente consegue sair e viajar? Porque tem alguém que está lá cuidando como se o negócio fosse dele, porque essa é a cultura que a gente colocou. O negócio é feito por pessoas. Sim. Ninguém Então, consegue nada sozinho, né? Precisamos de pessoas, precisamos de ter uma boa cultura. Tá no lugar certo, falando com gente boa também. Sim, não é fácil. Hoje, eu acho que o grande desafio do empresário
abrir uma loja às vezes pode ser é fácil com o auxílio de pessoas que conhecem, que sabem como é que funciona aquele segmento, fazer pesquisa de mercado, fazer pesquisa de pontos de mercado, como a Rede Nova faz isso para Precificar a loja. precificar a loja, olha se o ponto é ideal, se não é. Então, o mais difícil é lidar com pessoas, né? Porque a gente precisa de pessoas para poder... Ninguém constrói nada sozinho se não tiver pessoas. E aí é onde que é o contraponto da inteligência artificial. Se você não sabe lidar com pessoas, ou se você não tem, pelo menos não tem o mínimo de afinidade para ensinar, cara, tem inteligência artificial que vai te resolver, não. Não tem. É o caso do cliente, né? A inteligência artificial nunca ligaria para ele todos os dias, mas ela te daria o mapa. Sim. Ó, tô passando pela situação assim, o que eu devo fazer? Aí ela vai te sugerir. Ela vai sugerir, ó, dia 1 faz isso, dia 2 faz isso, dia 3 faz isso. E aí o relacionamento nunca vai substituir as pessoas. Gente precisa Sim, de gente. com certeza. Gente. E fica aí o conselho. O papo tá bom até aqui, mas já passou ali 1 hora e 45 minutos. Passou voando. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. E se alguém tiver gostado, tivesse conectado com vocês, onde que eles acham vocês, para onde que eles podem... www.redenovadrogarias.com.br. Tem nas redes sociais também. Rede Nova... Lidiane Braga Inova, Alan Fernandes Inova, Rede Nova Drogarias Oficial. Isso. Boa, fica a dica aí, pessoal. Uma das melhores redes que existem no Brasil hoje. E... é título, hein, cara? Não, o Alan sabe que eu gosto muito dele. Inclusive, quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso... Alan, eu vou querendo dar esse passo aqui. O que você acha? O que você... É um cara que eu admiro muito. Obrigado, então, obrigado. Todo é recíproco, de vocês, viu? Muito obrigado. É recíproco, porque vocês são pessoas que demonstram aí, pelas ações de vocês recentes, por estar aqui, por estar construindo essa comunidade que vocês estão construindo aí, realmente de mostrar o outro lado da contabilidade. Sim. Que desde o começo, desde o primeiro papo seu era isso que você queria fazer, Sim. que vocês queriam fazer, né? Tive lá na casa de vocês, tive lá em Palmas, estive num evento, um desafio, né, cara? Demais. Fazer evento, levar não é fácil, gente, né? não é fácil. Desbravadores mesmo, a região também, né? Parabéns. E voltamos, falei para Alan, vamos fazer um teste aqui, acho que talvez é um pouco menor, não, mas eu vou fazer um negócio, um teste. O teste funcionou. Ficou grande, bem feito, Sim. Foi super legal, cara. Mas funcionou, pivotamos, agora... Era para continuar, né, esse ano, o ano passado, né? Mas aí deu para fazer mais uns eventos, mas os planos mudaram, mas esse ano a gente vai... Vamos pegar o conselho que a gente teve, né? Fazer uns eventos lá e vai dar certo. Show, chama que nós vamos. Tá Pronto, tudo certo. Tudo certo. Beleza, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? Obrigada. Obrigado por ter participado. E para vocês que estão nos acompanhando, nos sigam, nos acompanhem. E eles deixaram as redes sociais dele. Até a próxima. Boa. Valeu, moçada.